Pode. Eu passei para academia. O fato é de 6 de fevereiro. Então, poucos dias antes que a senhora trocou o horário. Sim, é isso? Sim, tá. E aí, a senhora passou. Esse foi o grande motivo. É aí que ele sentiu a grande rejeição. Tipo assim, então quer dizer que você não quer me ver mais? Então quer dizer que você não vai conviver comigo? Eu não vou ter nem esse gostinho de estar aqui com você na academia? E aí é que dá o surto nele. Fala galera, aqui é Ricardo Ventura. Sejam muito bem-vindos ao Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade, acerto e análise. Sim! Aqui você descobre quem fala a verdade, quem fala a mentira. E hoje as pessoas me pediram bastante para a gente analisar quem? O caso de Alana e Luiz Felipe. Vocês devem estar sabendo, Alana, uma jovem de 20 anos, Luiz Felipe, outro jovem de 22 anos, se conheceram porque moravam ali na mesma região, no mesmo bairro, em São Gonçalo, ali no Rio de Janeiro, por conta, inclusive, da academia aos quais os dois frequentavam. A gente não sabe se ele a conheceu na academia ou se o stalker, podemos assim dizer, porque a gente pode afirmar que o stalker existiu. Começou antes ou depois da academia? Não sabemos. Mas ele frequentava a mesma academia de Alana. E aí começou de uma maneira super tranquila, super normal. Como, Ricardo? Um rapaz jovem que se interessa por uma menina bonita, atraente, e ele começa de uma maneira muito até ingênua, né? Parece que eu acreditava que nem existia mais isso. Começa a mandar presentes de forma anônima para casa dela, ou seja, ele já a tinha seguido, já estava seguindo ela nas redes sociais, no Instagram e tudo mais. E ele manda presentes, parece que ursinhos, chocolates, flores, de forma anônima, sem revelar quem era ali o pretendente. Até que na última mensagem ele diz, olha... e ele continua mandando essas mensagens e encontrando a menina, encontrando inclusive a mãe da menina, a Jade, acho que é Jade Lucy, se eu não me engano, depois a gente vai ver o nome certinho aqui, dizendo, é sua filha, que legal. E ele começa a se aproximar da mãe, mais até do que da menina, por conta de vergonha e tudo mais. Cara, bem típico de casaizinhos que estão querendo se conhecer e tem vergonha, tem dificuldade de aproximação, tava tudo nos conformes. E aí, na última mensagem, ele se declara, ele toma coragem e fala, sou eu, é o Luiz Felipe e tal. Aí o pessoal, porra, Luiz Felipe, caramba. Isso bem no finalzinho de 2025, agora dezembro. E aí ela diz que não quer nada com ele, tem até o print aqui dizendo, olha, obrigado, você é um querido, você é um fofo, alguma coisa assim. E, cara, mas eu quero estudar, não tô afim de relacionamento, mas, muito obrigado e tudo mais. E aí, vida que segue, eles continuaram se encontrando na academia, sem se falar, só oi, tudo bem e tal. Acho que no Natal, Ano Novo, se cumprimentaram, feliz Ano Novo, feliz Natal, aquela coisa e tal. E vida que segue, cara, vida que segue. Só que em fevereiro de 26, se eu não me engano, dia 6 de fevereiro de 26, que é uma sexta-feira, esse rapaz invade a casa da menina e esfaqueia, sem motivo, sem alarde, sem uma condenação, sem uma explicação, e dá dezenas de facadas, dezenas. Ninguém sabe se é faca, se é canivete, depois a gente vai entender o porquê disso. Por que essa questão de, não, era um canivetinho, ou era uma faca preparada para isso, ou seja, com situação letal ou não. E essas facadas foram desfeitas. Quando a gente fala facada, lembre-se, é uma lâmina, né? Porque às vezes a gente fala faca, e pode ser um canivete, pode ser um punhal, pode ser uma outra estrutura que não é a nomenclatura de faca, mas vamos pensar numa faca. Só que ele disse que foi um canivete, que ele já tinha há bastante tempo. Isso é um ponto importante. Por quê? Porque a defesa vai utilizar que foi algo momentâneo, foi uma explosão, foi uma catarse, foi um delírio, foi um devaneio, foi um colapso mental, sequestro da amígdala e tal. Só que não dá para ser. E eu já vou adiantar, não dá para ser. A defesa está se apoiando numa situação aí, tem vários furos quando a gente olha na análise psicomportamental. Então já vou te adiantando aqui que não dá para ser sequestro de amígdala, mas eu não descarto que ele pode ter aberto um quadro, sim, de transtorno mental, o qual não havia diagnosticado quando adulto. Agora
entrando aí na fase adulta, que muitas vezes muitos quadros eles abrem justamente nessa idade. 20 e poucos anos, inclusive a esquizofrenia ela abre nessa parte aí. Aí muita gente que é binária vai falar, então você está defendendo ele, está passando pano, ganhou quanto? E aí a pessoa perde a possibilidade de olhar todas as questões. Por isso que eu acho que não dá nem para ser 100% o que a defesa está dizendo e não dá para ser, de repente, 100% o que a promotoria ou assistente de acusação talvez esteja levantando, que ele tinha ciência de tudo, que foi tudo ali programado com uma questão milimétrica de consciência. Não consigo ver assim. Mas que pode ter aberto sim um quadro, pode ter aberto porque ele não tem antecedentes, pelo que parece, pelo que eu pesquisei, até ouvindo a própria mãe, as pessoas que o conheciam, enfim, outras tantas pessoas, inclusive os policiais quando o abordaram, enfim. E aí acontece que a menina fica entre a vida e a morte, ela fica em coma induzido por 14, 15 dias, 17 dias, enfim, bastante tempo. Depois volta, ainda fica na CTI ali, muita cirurgia. Cara, a menina tomou facada na bochecha, no nariz, quebrou dente, porque não foi só as facadas, foi facada meio com soco, e soco também, pontapé, loucura, 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 loucura. E facada no corpo todo, a menina tá cheia de cicatrizes, tanto é que ela vai de camisetinha ali, vai de regatinha, acho que até para mostrar para o juiz, promotor, e provavelmente isso ia publicitar, né? Eu mesmo estou vendo, você vai ver junto comigo, porque é muito impactante. E imaginar que essa menina poderia estar morta nesse exato momento. E talvez até sem descobrir quem fosse o assassino. Talvez. Por quê? Porque, de novo, ele deixou alguns rastros aos quais eu não creio que é de uma pessoa totalmente sã, que foi se esconder na igreja, ficar lá, trocou ideia, falou que estava esperando uma pessoa. Então, e outra, né? A volta para casa, as pessoas viram ele ensanguentado, correndo. Então, era muito difícil também a saída da casa sem deixar nenhum tipo de vestígio de quem teria sido a autoria, com um pouco de investigação pela Polícia Civil. Um quadro é esse, deu para entender? Então, um casalzinho que se conhece, um lado só se interessa, não há nenhum contato íntimo, nem um chaveco presencial, não há nenhuma promessa, não há nenhum não, porque era algo platônico, onde quando ele se revela, ela diz à distância que, olha, não estou interessado, e de uma maneira super tranquila. A defesa dele quer imputar que ela foi meio ignorante no dia e tal, e mesmo se fosse, poderia ser, porque como assim alguém está batendo na minha porta e teve a audácia ou a coragem de bater na minha porta, mas nem isso aconteceu, nem isso aconteceu. Então o que eu posso antecipar aqui para você, ele perde a consciência do que ele fez? Não, ele não perde a consciência do que ele fez, ele não... Esse quadro que se abre, que eu estou achando que abriu-se um quadro ali de pulsão, de desejo, de vontade, baixando massa crítica, isso pode realmente ter acontecido, mas isso não tira a realidade, não tira a consciência do que ele está fazendo. O que muda é a forma que ele vê o mundo e o que ele pode e não pode fazer. E também eu não consigo vê-lo como simplesmente um assassino frio, que simplesmente fala, não, eu vou lá, vou fazer e vai dar tudo bem porque eu sou inatingível, eu sou o cara e eu sei me livrar das consequências. Ele sabe o que está acontecendo com ele? Sim. Tanto é que ele tenta forjar que não, que ele está meio ainda em paranoia, tal. Não consigo ver isso, porque ele tem consciência da autoproteção, ele tem consciência da realidade que ele está vivendo, ele tem consciência da punição. Então eu acho que é uma mistura dos dois. Não é simplesmente um assassino frio, né? Um assassino passional frio, e também não é um cara que abriu um quadro, por exemplo, de descolamento da realidade, por exemplo, um esquizofrênico que fez tudo aquilo porque ouvia vozes, ou porque recebeu um chamado, ou porque aquilo era maior do que ele. Não é isso. Eu vejo uma mistura dos dois. Ele abre um quadro por conta da rejeição e vou te falar mais ainda onde aconteceu a rejeição. Para mim está muito
claro. Enquanto ele estava no platônico, estava tudo bem, mesmo que quando ele tomou fora, mas ainda ele vivia o mundo platônico dele. Quando ele percebe que esse mundo platônico realmente acabou de vez, aí que ele toma a decisão muito rapidamente de cometer o que ele cometeu. Por isso que eu acho que abre um quadro, mas ele não perde total contato com a realidade. É isso para mim que aconteceu aqui nesse caso. E a gente vai conseguir perceber isso. Então, acho que você já tem aqui um prólogo do que aconteceu. Você que me pediu bastante para fazer essa análise, você que de repente é fora do Brasil, não está sabendo o que está acontecendo. Acho que tem um prólogo bom do que aconteceu aqui. E beba água, beba muita água e taca ali play. E pessoal, chegando aqui eu quero te fazer um convite. Eu não sei se o link ainda está finalizando a campanha anterior, onde eu já apresento a Sociedade Não Minta Pra Mim. Se você curtiu e quer se inscrever, tudo bem. Mas esse mesmo link vai te levar para um cadastro onde eu quero te dar de presente 3 encontros comigo para a gente descobrir quais são as mentiras internas que estão atrapalhando o seu sentimental, o seu relacional, o seu financeiro, o seu trabalho. Existem muitas mentiras internas que nos travam, que nos sabotam. Parece que a gente não vive a nossa vida plena. Parece que até eu sei o que fazer, mas não consigo fazer. Você vai entender muito mais nesse link aqui. Como eu te disse, como o Rian está de férias, está em Paris com a mulher dele. Olha só que loucura. Está em Paris. E eu esqueci de pedir para ele mudar, atualizar o link para a próxima turma. Então eu não sei se hoje, na hora que você entrar lá, já está a oferta da sociedade. Não Minta Pra Mim, e aí tem um monte de explicação lá para você, ou já estará abertas novas inscrições para a Semana Chega de Mentira, que acontecerá nas próximas semanas, ok? Então você vai lá, se não tiver ainda o cadastro, segura e se inscreva em poucos dias. Daqui uma semana no máximo, terça-feira no máximo, já vai estar aberto as próximas turmas da Semana Chega de Mentira. Agora, se você curtiu aquilo que nós estamos ofertando para você na sociedade, já entra, vem para cá e já começa a curtir. Ricardo, onde é que eu fico sabendo disso tudo? Ó, chegadementira.com.br, ou aqui no QR Code, ou no primeiro comentário fixado. Beleza? Dito isso, agora sim, vamos começar essa análise. Vou colocar meu fone, eu acho que ele está até descarregado, vou botar ele carregando aqui para a gente juntinho. E também lembre-se de ver se você está inscrito no canal. Se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é importante você se inscrever. É grátis, habilite as notificações, que é apertar o sininho. Dê o seu like nesse vídeo e em todos os outros que você assistir. Beba água, beba muita água. E comente alguma coisa. Feito isso algumas vezes, aí você vai ver a mágica acontecer, o YouTube mandando os vídeos em primeira mão. Vamos lá. Essa é a Lana e esse aqui é o júri, acho que é o primeiro júri que está acontecendo sobre o caso. Aconteceu agora, essa semana, tá? Essa semana agora em abril, finalzinho de abril. Vamos lá. Isso. Cobra só um pouquinho. A senhora consegue ler? É esse o bilhete que ele se identifica com o nome? Lembra que eu falei? Então tem o último bilhete que ele acaba se identificando. Ó, sou eu, né? O Luiz Felipe. É isso mesmo. Que ele ainda não tinha se apresentado na academia. Não. E como que a senhora fala com ele? Pessoalmente, via rede social? Não, é pelo Instagram. Mas a senhora já seguia ele? Ele seguia. Ah, tá. Então, apesar de vocês não terem muita conversa no Instagram, ele ia seguir. Curtia stories, essas coisas. Tá. Aí a senhora, quando recebeu essa carta, com a... Você entendeu, né? Eles se viam, ele curtia, de repente comentava alguma coisa, mas ele não tinha se declarado. E mesmo quando ele estava mandando os presentinhos para ela, ele também não havia se declarado, acabou se declarando só no último presente. E você vê que ela está de regata aqui, muito provavelmente de propósito, para mostrar realmente, né, impactar aí quem vai participar desse júri e também as pessoas que depois teriam acesso. Porque, cara, pegou aqui, ó, a traqueia dela, chegou acho que quase pegar a jugular, ou não sei se chegou de fato pegar a jugular. Ela tem que estar cheia de cicatrizes, cicatriz no rosto, no nariz, nas costas. Cara, ela sobreviveu por um milagre, porque o que essa menina tomou de facada, de apunhalada, não tá no gibi, cara. Tanto é que a mãe e o pai, em alguns momentos, eu até achei eles meio, assim, irônicos, quase que, a mãe quase que rindo da situação, assim, mas por quê?
a princípio você fala, nossa, parece que a mãe está, né, tratando isso numa tranquilidade, o pai também, né? Tipo, ah, não, aconteceu assim, foi assim, ele mandou o rapazinho, né, tava ali e tal. Parece que não tem ódio no coração deles, parece que não tem uma... Mas por que isso, cara? Eu acho que eles estavam esperando o pior. Parece que tanto o pai quanto a mãe estavam esperando o pior. E quando essa menina volta do coma, tanto é que acho que a mãe disse que o pai desaba de choro, né, de não acreditar que a menina estava viva, que eu acho que eles falaram, cara, não que eles perdoaram, não que eles não estão sentindo raiva do rapaz, mas acho que eles já tinham consumido que a menina poderia não sobreviver, que quando ela volta e cada vez mais sem sequelas, né, cada vez mais está conseguindo reabilitar, ela está tendo problemas ainda né, dos dedos, tal, vai ficar com algumas cicatrizes que também com o tempo vai sumindo. Eu acho que eles sublimaram, sabe? Tipo, lógico que eles querem justiça, eles querem que as coisas aconteçam, mas eu acho que eles foram para outro patamar, cara, tanto o pai quanto a mãe. São dois que eu analisei que eu vou te falar, não há uma tristeza aparente, não há um ódio aparente, não há um ressentimento, sabe aquele amargo? Eu acho que eles estão agradecendo a Deus pela menina estar viva, cara. E ela está lá no seio da família, né? E eles podendo curtir a filha. Mas vamos lá, isso eu queria dar esse detalhe, porque muita gente falou, Ricardo, você não achou a mãe estranha, o pai estranho? Né? Parece que eles estão... Para mim, eles sublimaram, sabe? Eles foram para um patamar muito especial, entendeu? Vamos lá. Revelação do nome. A senhora foi até o Instagram dele, é isso? E mandou uma mensagem? Mandei. Excelência, Index 202. Olha, depois põe a mensagem aí, porque ela disse, olha, obrigado, tal, você é fofo, querido, mas eu tô afim de estudar. É um negócio assim. Põe aí, Ellen, para eles verem essa última mensagem aí. Seria essa a mensagem? E vou te falar mais, pessoal. Como aqui é só uma questão cronológica e a gente entender como aconteceu, eu vou dar uma acelerada, tá? Eu vou dar uma acelerada em 50%, porque eu quero deixar... Às vezes até a mãe mesmo eu dar uma acelerada e alguns pontos específicos eu vou desacelerar, para a gente ganhar tempo, tá bom? Vamos lá. E o que aconteceu? Ele recebeu a mensagem escrita? Tá acelerado, tá? Que tem o desavisado, eu falo assim, nossa, ela fala rápido, né? Que ele aceita, sim. E aí o que acontece? E aí isso foi antes do Natal, dezembro, início de dezembro, eu acho. E aí continuou sendo normal. Na academia, ele malhava no mesmo horário que eu, não foi falar comigo, nem nada do tipo. Presta atenção nisso. Ele tomou um não e a vida continuou. Vocês vão ver que o momento da virada é um outro motivo. É o máximo passar do lado do outro e cumprimentar, né, com a cabeça, essas coisas assim, mas tudo normal. E aí eu parei de ir na academia pra minha mãe de manhã e comecei a ir no final da tarde. Isso, ela já teve um hiato ela está falando de dezembro, aí ela vai para início de fevereiro. Então parece que é um ato contínuo, mas não é. Então ele continuou vivendo tranquilamente com ela, né? Encontrando ela, encontrando a mãe. Tem um hiato de quase 2 meses aí, né? Quase 2 meses, pelo menos 1 mês e meio. Mas aí ela muda o horário. A semana que tudo aconteceu. E aí, na sexta-feira que eu tive. Então, em dezembro, ele mandou essa mensagem. Isso. Até então, ele não falou mais nada, passava pela senhora, só fazia isso. Você vê que até a juíza pergunta de novo. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Isso aí foi em dezembro e depois agora está pulando para fevereiro. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo normal. E aí passou janeiro. E aí, quando foi, em momento... Você viu? Passou janeiro e estava tudo bem. Foi em janeiro que a senhora passou a frequentar a academia na parte da tarde? Na verdade, foi no início de fevereiro que eu comecei. Tá vendo? Foi início de fevereiro. E a tentativa de foi no dia 6 de fevereiro, ou seja, logo nos primeiros dias. Estudar na parte da manhã, eu fui no final de umas 5 horas, assim, de academia, umas 4 e poucas. E detalhe, ela ia de manhã, e ela encontrava ele de manhã, porque ele ia treinar de manhã. E ela passa aí no final da tarde, e aí ele não encontra mais ela. Pode, eu passei para academia. O fato é de 6 de fevereiro, então poucos dias antes que a senhora trocou o horário. Sim, é isso? Sim, tá. E aí, a senhora passou... Esse foi o grande motivo. É aí que ele sentiu a grande rejeição. Tipo assim, então quer dizer que você não quer me ver mais? Então quer dizer que você não vai conviver comigo? Eu não vou ter nem esse gostinho de estar aqui com você na academia? E aí é que dá o surto nele. No final do dia, eu não encontrava mais com ele na academia. Não encontrava. Aí nessa semana, eu acredito que tenha sido na quarta, eu estava saindo do mercado e eu vi ele do outro lado da rua, mas assim, normal que ele era meu vizinho, né? Então eu não estranhei ver ele na rua, que era na rua da academia, que não é na minha rua de fato. A senhora sabia... Então, olha que interessante. Quarta-feira, basicamente, ele deve seguir ela para entender os horários.
Na quinta, parece que ela percebe alguma movimentação, alguém tentando entrar, pular o muro, mas aí a cachorra percebe e espanta. E o negócio acontece na sexta, onde a cachorra não late. Ela ouve somente um barulho de coisas caindo. Presta atenção nisso. Onde ele morava, parecia nessa altura do campeonato. Não, eu não sabia. Mas, pô, malhar numa academia de bairro. Ele morava perto de mim. Não sei em qual rua. Por conta de frequentar uma academia de bairro, só imaginou que ele morava nas proximidades. Isso. E não estranhou ele próximo à sua casa, já que sim. Ele era próximo. Era perto do mercado, da padaria dos Aigos. Então, tá. E era horário de café da tarde, não tinha nenhum problema. E aí, na sexta-feira, eu tava indo pra academia, eu tava seguindo na rua, e ele veio do outro lado, assim. Só que na minha frente, eu fui, atravessei a rua pra ir pra academia, normal, não aconteceu mais nada. Malhei, avisei pra minha mãe que eu tava indo pra casa, avisei quando eu cheguei, que eu sempre avisava quando eu saí, quando eu entrava em casa. Entrei em casa, segui normalmente pra minha casa, cheguei no meu quarto, botei minha bolsa, botei meu tênis e escutei um barulho. Isso que eu escutei um barulho... Você entendeu, né? Assim que ela entra, ela escuta o barulho. Só um minutinho, isso já é o dia do fato? Isso é o dia do fato. A senhora não estava chegando e foi surpreendida na rua? Não. A senhora chegou a mencionar isso para policiais militares no hospital? Eu nem lembro de ter falado para nenhum policial. Isso que eu acho engraçado também, né? Porque, às vezes, o que você fala para o policial ali na hora da cabeça quente, pode ser corroborado com a verdade ali, com a verdade dos fatos, pode ser, mas também você pode... Ou o policial também, quando... Porque é assim também, uma coisa é o que você fala para o policial, outra coisa é que o policial vai digitar lá na ocorrência. Então, quando eu cheguei em casa, eu fui abordado. É o policial, ao chegar em casa, foi abordado. Aí quem interpreta, então quando você chegou em casa, você foi abordado? Não, foi abordada dentro de casa depois de ter chegado em casa. Então, às vezes, esses erros de interpretações é por conta de quem escreve, como escreve e depois quem lê e como entende. Vamos lá. A minha dúvida é essa, porque no relato dos policiais, eles dizem que conversando com a senhora no hospital, e a senhora mencionou que estava chegando em casa e o Luiz Felipe estava atrás de um poste. Não foi isso que aconteceu? Tá. Então, eu pedi para a senhora contar devagar, tá? Beba água. De forma detalhada. Então, a senhora tinha cruzado com ele na rua já? Tinha, antes de ir para a academia. Qual horário? Isso deve ter sido umas 4 e pouca, 4h50, por aí. Isso no dia 6 de fevereiro? 6 de fevereiro. Ele e aí já, a senhora foi para casa? Ele já estava fazendo campana para entender quais eram os horários dela. Depois de ter malhado. Depois de ter malhado, E isso desde a quarta-feira, tá? Quarta-feira eles também tinham se encontrado. Em casa, eu acho que era umas 6h30, 6h35. Cheguei normalmente, fiz tudo que eu costumo fazer. Botei meu sapato no meu quarto, botei minha bolsa no meu quarto e escutei um barulho. Só que eu tenho uma cachorra que ela é muito brava. E ela sempre late quando tem alguma coisa na rua. E nesse dia ela não latiu. Porque na quinta-feira, eu estava em casa sozinha de novo e eu vi... Presta atenção. Uma pessoa sobre o muro. A cabeça da pessoa sobre o muro. Só que eu não vi quem era, porque lá em casa, como é uma rua de bairro, as crianças botam a cabeça dentro de casa para ver se tem bola, se caiu a bola que eles estavam jogando. Eu achei que fosse isso, mas assim, só para não correr o risco, eu fechei a casa inteira. Tranquei, passei a chave e a cachorra latindo muito para a pessoa. Na véspera. Isso, na quinta-feira. Na véspera e a cachorra latindo muito. E aí na sexta-feira eu botei a bolsa no meu quarto. Quando eu botei a bolsa no meu quarto... Ela estava sozinha em casa? Botei a bolsa no quarto, e nisso que eu botei, eu escutei barulho lá fora. Você está entendendo que foi bem na sequência, assim que ela entra, a cachorra começa a latir, ela vai olhar e vê uma pessoa talvez em cima do muro. E aí no outro dia, a mesma situação. Ela vai colocar as coisas dela lá no quarto, quando ela volta, ela ouve um barulho, só que agora é barulho, acho que daquelas cumieiras, porque a mãe fala assim, aquelas telhas que ficam em cima do muro, então aquelas cumieiras, sabe aquelas telhas que ficam em cima do muro? Elas caem. Por que caem? Porque a pessoa trepou ali e as telhas, plef, caíram. Troncozinho assim, e fui ver o que era na porta, porque a minha porta tem vidro do lado, e eu fui ver o que era. Nisso, assim que eu chego na porta, eu chego no mesmo tempo que ele. Então, quando eu chego na porta, ele já tá lá. E aí ele abre a porta, porque eu fico trancado, né? A gente não tinha esse hábito de trancar a porta lá. Até porque a cachorra é brava, o bairro é muito tranquilo. Vamos lá. Preciso interromper a senhora algumas vezes para esclarecer bem os fatos. Como é a casa da senhora? É uma casa de rua? É uma casa de condomínio? É uma casa de rua. De rua. Tem quintal? Tem quintal. Eu moro na casa de cima. Na casa de baixo mora meu primo, eu moro na casa de cima. É um sobrado. É um sobrado. Tem uma garagem, nessa garagem desce uma escada, sobe a rampa e é minha casa. Você entendeu? É engraçado isso, né? Porque a garagem desce,
mas a casa dela é de cima e tem uma casa embaixo. Então parece que ó, desce uma escada para a garagem, né? Mas você sobe uma rampa para a casa dela. E muito provavelmente no final dessa rampa é que tem essa parede, esse muro que dá para o vizinho, ou para lateral, para a rua, alguma coisa assim. Provavelmente é a rua, porque ela fala que os meninos trepam lá. Então ele entra não pela frente, porque a frente está chapada, fechada, por conta lá do portão automático, que tem acho que só um vão embaixo e um vão em cima, é onde a cachorra inclusive olhava, e é por onde ela vai ver o farol também do carro quando a mãe está chegando, porque a mãe dá o farol alto, é um dispositivo de abrir o portão, sabe aquele dispositivo de abrir o portão que você aperta? Brrr, só que em vez de estar na mão, está no farol alto. Você dá um farol alto, ele aperta, o aparelhinho liga e ele sobe. Aí você der o farol alto de novo, ele desce. E ela está explicando, então, que essa lateral é onde a criançada enfiava ali a cabeça para saber se tinha alguma coisa no quintal. Tem portão, ou é muro, ou é portão vazado? Quem tá Vou do lado acelerar fora aqui. Tem um portão, mas é um muro, o portão da garagem, e segue sendo muro. Mas não é possível ver, quem está do lado de fora, ver o que acontece no quintal. Lá no caso tem uma igreja que é na frente, então estando dentro dessa igreja você tem visão da casa inteira. E o portão que é o principal, que é o da casa do meu primo, dá pra ver a minha varanda. Tá. E eu não consigo ver quem tá na calçada. Eu só consigo se a pessoa subiu. E quando a senhora diz eu fui pra porta, era a porta lá já lá no sobrado. A minha porta da minha casa. No sobrado, lá em cima. Isso. Então a senhora escuta o barulho no quintal. Na rampa. Que é a rampa que sobe. De baixo. Pra ir pra minha casa tem a rampa e eu escutei um barulho vindo de lá. Eu pensei até que podia ser minha cachorra caindo, alguma coisa do tipo. E fui lá ver. Quando a senhora vai abrir a porta da sala, é isso? Quando eu chego na porta da sala de casa, ele abre a porta. Ah, entendi. Ele abriu a porta e a senhora estava na sala. Cara, que susto, né? Imagina, você está chegando perto da sua porta, a porta abre com um cara já metendo porrada e facada. Isso, de frente para ele me pegou de frente. Por isso que ele claramente quem era. Pode continuar, doutora. Obrigada. Bom, então a senhora parou de falar no momento em que a senhora vai para a sala, que a senhora tinha intenção de sair para o quintal para ver o que estava acontecendo, mas antes mesmo que a senhora saísse, o Luiz Felipe abre a porta. E aí, sem falar nada, ele já começa a me agredir. Eu não consegui enxergar o que era, né? Eu só vi que ele estava de luvas pretas. Isso é importante. Ela viu que ele estava de luvas pretas. Isso é um detalhe muito importante. E também parece que as pessoas na rua viram ele daquela touca de motoqueiro, aquela touca ninja, sabe? Que só fica os olhinhos de fora. Então ele desce aquela touca e foge. Que talvez essa era a intenção dele na hora de fugir e as pessoas não reconhecerem, alguma coisa assim. Mas bem mambembe, né? Porque as pessoas iam ver um cara, ia ter a roupa, ia ter compreensão física, um monte de coisa. Por isso que parece que é um misto de um surto, um quadro que se abre, mas sem perder totalmente o contato com a realidade, porque ele tem que preparar esse momento, ele tem que preparar toda essa ação que ele está planejando, inclusive por dias. Vamos lá. E parecia alguma coisa perfurante, né? Que eu sentia que estava realmente me furando. E ele começou diretamente na minha face, no meu nariz, na minha bochecha e logo no meu pescoço. Assim. E olha que doideira, né? No rosto, né? E quando você ataca o rosto, é um ataque de ódio, porque você quer desfigurar. Quando você quer matar, você enfia no bucho, é peito. Você quer acabar aqui, ó. Rosto você quer acabar com aquilo que, já que não é meu, não vai ser de ninguém. Sacou? Ele entrou. Além dos golpes que continham um instrumento cortante, que a senhora não conseguiu ver, ele deu também soco. Eu sentia tudo durante a agressão. Porque foi tudo junto, né? Ele tentava me segurar, empurrava, tudo isso. Tanto que assim que ele começa, eu já caio no chão. Aí eu fico encurralada entre o sofá e o móvel que tem na minha casa, eu fico no chão, e ele não para, ele não fala nada, e eu continuo gritando, e ele continua me agredindo sem parar. E isso parece que foi bastante tempo, né? Ele estava com o gosto tampado? Não. Gosto mostra. Gosto mostra. Ele tinha nas mãos luvas. E aí ele deu diversos golpes com o instrumento cortante. Sim. Aí, quando eu estava no chão, quando eu fui abrir a porta, eu já vi o carro da minha mãe passar na rua, porque minha mãe trabalha no transporte escolar. E aí, quando eu chego na porta e ele abre a porta, eu já vejo o farol da minha mãe, então eu sabia que minha mãe estava chegando. Ah, então não foi muito tempo, não. Olha que sorte, hein? Foi ali em segundos, cara. Porque a mãe já estava chegando por conta do farol, quando ele... Ou não, né? Poderia ter sido outro farol também passando ali na rua, mas, enfim.
A sorte, cara, é que, olha, cara, isso que eu falo, cara, olha que se não é Deus, né? A mãe normalmente vai fazer outras coisas antes de passar em casa, só que o carro deu uma pane e apagou tudo. E aí quando volta a ligar, ela liga para o ex-marido, que eles têm uma convivência boa, e falou, meu carro deu uma pane assim, assim. Ele falou, ó, vai para casa para você não ficar na rua. E depois a gente vê isso aí. Mas vai para casa. E ela decidiu ir para casa direto, cara. Imagina se essa mulher não vai para casa direto. E é isso que muitas vezes ele estava contando, porque sempre ela fazia outras coisas antes de chegar em casa, a mãe. Ela ficava um tempo sozinha. Foi o tempo dele começar a esfaquear ela e a mãe chegar. E ela chega e abre o portão e começa a ouvir os gritos e vai lá e salva a filha. Vamos lá. Apesar que, para quem está tomando as facadas, porrada, 5 segundos já é uma eternidade. Imagina pelo menos aqui uns 2 minutos, 3 minutos acontecendo um negócio desse. Então eu comecei a gritar na hora, eu gritei muito, e ela já estava chegando em casa, então eu fiquei, assim, gritando mesmo para ela que ela me ouvisse e chegasse o mais rápido possível. E aí eu fico encurralada entre o sofá e o bar, e ele continua me agredindo muito nessa região do rosto, do pescoço, sentindo... Mas é um filho da... né? que estava saindo sangue, porque quando eu olhava pro lado, estava a ponta de sangue no chão. E fora que ela tomou tanta porrada no olho, que o olho dela ficou de um jeito que ela não enxergava. Estavam achando até que ela tinha perdido a visão, cara. E assim, eu tava só tentando continuar viva mesmo, de achar um jeito de proteger o que mais importava, para que ele não conseguisse me matar. Você está entendendo que ela não entra, que é muito comum quando a vítima está contando algo do passado, ela entra naquela catarse, ela entra naquele momento traumático, emocional, naquele núcleo. Ela não acontece isso com ela. De novo, eu acho que ela já evoluiu tanto na recuperação dela, que eu acho que ela tá vendo a vida como uma segunda chance, sabe? Tipo, cara, eu tô viva, tô bonita, isso aqui tá se curando, tô melhorando, minha mão tá voltando toda a mobilidade, vou poder ser médica, estudar, porque é muito atípico o jeito que ela conta a mãe e o pai. É muito atípico, das mais, sei lá, só aqui no YouTube são mais de 600 e sei lá quantas análises, fora as análises pessoais, fora as análises psicomportamentais, atendendo como psicanalista. Cara, isso é muito raro esse tipo de nível emocional de quando você está revivendo um momento traumático. Inclusive a mãe mesmo, a mãe fala, nossa, mas ele não parava, eu tive que ir lá para cima dele, como se estivesse contando algo que não aconteceu. Muita gente falou isso, cara, eu achei tão estranho o jeito deles falarem, parece que não tem emoção, mas realmente é uma coisa extremamente rara de você ver. É quando a pessoa acha que aquilo que ela passou e o momento que ela está como um grande ganho, como um grande, sabe, um livramento. Então ela tá vivendo a felicidade de ter passado aquilo lá. Então mesmo quando ela conta com esse distanciamento. Vamos lá. Aí eu fui e virei no chão e fiquei de costas para ele, consegui me diferenciar um pouco dele, fiquei de costas. E aí ele continuou me atacando por trás, que é onde eu tenho as feridas aqui nas costas e muitas na cabeça. E foi quando ele continuou em cima de mim e me esfaqueando até minha mãe chegar em casa. E acho que talvez ela tenha cortado bastante o cabelo, até careca, né? Porque ela tá com o cabelo... Ela tinha um cabelão que ia até a cintura ali, né? Tipo, bem grande, cacheado. E agora tá curtinho, provavelmente de meses aí. Deve ter tido que cortar o cabelo curtinho, né? E como é que foi quando sua mãe chegou? Quando minha mãe chegou, meu grito já estava perdendo a força, eu estava gritando muito mais baixo. Minha mãe, como escutou meus gritos, veio correndo muito rápido e chegou e falou logo. E quando ela chegou, ele não parou, não amedrontou ele nem nada do tipo. Minha mãe teve que tirar ele de cima de mim. E ela foi e falou: Felipe, o que você está fazendo com minha filha? E puxou ele e saiu empurrando. E aí ele voltou correndo e pulou o muro. Eu tenho dúvida se essa imagem está espelhada. Eu estou achando que essa imagem está espelhada, porque vocês conseguem ver, parece que a cicatriz está desse lado, e a cicatriz dela, eu acho que, enfim, por que eu acho que está espelhado? Mas enfim, vamos lá, eu ia falar do jeito que ela lembra, e a mãe do rapaz também, ela olha muito para o lado invertido da lembrança, né? Vamos lá. Sim, essa parte é muito importante. Então a senhora já estava de costas, isso caída no chão, E ele continuava usando o instrumento cortante contra o corpo da senhora, e agora na parte de trás, por conta da sua posição. Sim. E aí ele só para quando a sua mãe encosta nele e retira ele, puxa ele de cima de mim. E ainda fala o nome dele. A sua mãe ainda empurra ele, aí sim, com a intervenção da sua mãe. Você está entendendo que há um ato contínuo de surto, de catarse? Ricardo, teve um surto, uma catarse?
Teve. Teve. Ao ponto de descolar da realidade, não. No sentido de eu sei o que eu tenho que fazer e quais são os pontos que eu tenho que prestar atenção para não me prejudicar, vamos dizer assim. Você entendeu? Muita gente agora fala, meu Deus, o cara está passando pano, está aceitando um pouco que a defesa dele está dizendo. De novo, eu não estou aqui para defender um lado ou outro, não é canal jornalístico e nem de opinião. Eu estou falando a parte psicocomportamental. Tanto é que quando eu comento, muita gente fala assim, mas você está dando a sua opinião? Como psicanalista do comportamento humano. Uma pessoa que é surpreendida pela mãe da sua vítima e mesmo assim ela está em ato contínuo e a pessoa precisa tirar ele fisicamente e ela não gera resistência, não ataca a mãe e quando ela volta ela fala, opa, tenho que sair daqui, aqui é o ponto que volta para a realidade. Então vamos lá, ele estava em surto e não sabia o que estava fazendo? Não, ele sabia o que estava fazendo, mas aquilo que abre o quadro, aquilo que dá coragem para fazer com que a massa crítica baixe e ele tenha um único foco, uma obsessão de resolver aquilo parte de uma catarse, de um transtorno, de um surto. Só que, de novo, ele não perde o contato com a realidade. Tanto é que quando ela tira ele, ele vai fugir para onde? Para casa, para o refúgio, tira toda a roupa. Parece que a família dispensa toda a roupa que ele estava usando. Então a roupa que estava com sangue, a camiseta, as luvas, o próprio canivete, tudo é dispensado. O que eu gostaria de saber é, foi feita uma perícia na casa dele para saber se essas roupas passaram por algum canto? Teve lá luminol para saber se para onde passou, se foi para a lavanderia, foi para o quarto, teve respingo, teve quebra de sigilo do telefone da mãe, do pai, dele, dessa moça, para entender como é que foi a comunicação naquela hora, naquele dia, isso ajudaria demais. Se tivesse perícia no celular do rapaz, da mãe do rapaz, do pai do rapaz, até da moça lá que mora no mesmo quintal lá deles, lá no mesmo terreno, dessa menina aí, e a gente entender como é que a coisa funcionou, seria bem interessante, inclusive para a promotoria. Mas agora já passou tanto tempo que não sei se foi feito, mas seria muito interessante luminol na casa do rapaz, mas muito interessante. Saber se ele foi tomar banho, onde que ele tomou banho, com que se limpou. O luminol mostraria tudo isso daí. Vamos lá. Ele vai embora, correto? E aí? Eu gostaria de conversar com a mãe, cara, ou com ela, se ela quisesse conversar comigo, para eu entender um pouco a cabeça desse rapaz. Mas mais a mãe, porque ele teve mais contato com a mãe. Eu gostaria muito de conversar com a mãe. Se vocês conhecerem a mãe e souberem o contato com ela, me passarem o contato ou passar o meu contato para ela, eu gostaria de entrevistá-la para entender um pouco mais a cabeça desse rapaz e mais ainda, entender como é que a investigação andou, para entender esses detalhes que eu gostaria muito de saber o que encontraram nessa situação toda, porque pode acontecer, por algum tipo de não foco nessa situação, inclusive essa que eu estou levantando, que seja atenuada a pena dele, porque estão botando ali, a defesa está botando que ele é um cara que sempre sofreu de algum tipo de dano psicológico, que ele precisava ter tido um tratamento, e eu vou dizer que talvez sim, mas eles estão colocando de um jeito que ele fosse quase que inimputável, entendeu? Tipo, não tem como, o cara não sabe nem o que estava fazendo. Não, ele sabe muito bem o que estava fazendo. E vou te falar, 22 anos e não trabalhava, sustentado pelo pai e pela mãe. E pelo que eu entendi, da onde que veio o dinheiro para comprar esses presentes? E como é que ele se sustentava? Como é que ele mantinha a academia? Quem que pagava a academia? Então são perguntas que eu gostaria muito de saber. Quem que pagava a academia? Quem que pagou esses... E perguntar para ele, rapaz, como é que você pagava a academia? Como é que você pagava esses presentes? Para entender como é que funciona a cabeça desse cara, como é que tratavam ele. Será que já sabiam que ele tinha algum tipo de transtorno? E encobertaram isso? Ou porque não tinham condições? Porque tem muito isso também. Hoje, com essa quantidade de desvio, com essa quantidade de corrupção,
São bilhões e trilhões que somem dos nossos impostos, do teu dinheiro, do meu, dessa moça, da mãe dessa moça, da Jade, do pai dessa moça, do pai do rapaz, da mãe do rapaz, que poderia estar tendo tratamento desde criancinha, mas não está por quê? Porque o SUS, você consegue uma consulta? Você consegue algo bom, de verdade, rápido e perene? Não, porque falta dinheiro, falta estrutura, falta hospital, falta um centro de reabilitação, de tratamento. Você entende? Por conta da corrupção. Quanto mais o dinheiro é roubado, desviado, mal usado, essa é a consequência. A consequência é essa aqui, ó. Você entende? É isso que a corrupção... Às vezes a pessoa fala, ah, mas esse dinheiro não é meu, ah, é dinheiro dos ricos. Não, é dinheiro dos pobres, que acabam não indo para o lugar certo. E aí, às vezes, você tem aí pessoas com transtorno de fato ou prestes a, porque não tomam medicamento, porque não é diagnosticado, e aí acontece uma tragédia dessa. Ah, então você está tirando a culpa do rapaz? Não, estou dizendo que tem coautores nessa situação. É que esses políticos que roubam, esses governantes que roubam, né? Esses amigos do rei que acabam, é banco daqui, é caixinha dali, é presentinho dali, esse dinheiro é do povo, gente, entenda isso, esse dinheiro é teu, que poderia estar tirando um monte de aviãozinho da favela, de traficantezinho que não tem outra oportunidade, ou de gente comum que precisa simplesmente de um remédio controlado e não tem. E aí acontece esses surtos. A pessoa tem o seu livre-arbítrio, tem a sua culpabilidade? Tem, mas você tem muito governante que fica na gastança, que é coautor, tem sangue nas mãos, tanto quanto esse rapaz. Vamos lá. Foi, sua mãe socorreu, como é que foi a situação? Minha mãe estava desesperada e botou logo a mão em mim para me ajudar a levantar do chão, porque eu já não conseguia mais levantar, e ligou pro meu pai, desesperada, pedindo para ele vir me socorrer. Inclusive ela falou Felipe esfaqueou a Lana, porque eu contei pro meu pai, né, dos presentes. Deixa eu voltar um pouco ainda. A senhora diz que a sua mãe entra e grita e ele continua. Ele continua, ela começa a gritar. Entendeu? Pede socorro, fala para ele parar e então vai. Alguns golpes foram na presença da sua mãe, tá? Só quando a sua mãe coloca a mão nele, retira e empurra, é que ele sai, tá? Você entendeu? Teve que ter um contato mecânico ali para fazer com que ele voltasse à realidade daquela catarse. Aí a senhora já estava narrando que foi um desespero? Sim, aí minha mãe ligou pro meu pai, teve que me ajudar a ir até a rua, subindo devagar a escada, a rampa, porque eu já estava sem força. E aí meu pai me botou no carro e me levou até... O que eu queria saber, chamaram resgate, chamaram polícia, os vizinhos chamaram resgate, chamaram polícia, como é que foi? Como é que a polícia chegou lá? Porque teve uma viatura lá, uma galera que chegou na casa dela e uma galera que chegou já na casa dele, quase que comitantemente, porque quando viram que o rapaz entrou ensanguentado lá e correndo, e o pessoal já meio que viu que tinha alguma coisa errada acontecendo e juntaram o Lé com o Cré. Porra, a menina foi esfaqueada e a gente viu um maluco correndo ensanguentado entrando naquela casa, porque esse ato ninguém tá falando, cara. É meio que um ato contínuo que ninguém tá falando, simplesmente tá. Ah, a população descobriu que ele estava lá. Como é que descobriram? Você entendeu como é que foi? Ela falou, o Luiz Felipe atacou minha filha, entendeu? Como é que foi? Eu vi, foram atrás, como é que foi isso aí? Eu sei que teve gente que viu ele correndo com a touquinha, e pessoas que foram para cima, tava o pai, tava a outra que mora lá, que acho que é sobrinha do pai do rapaz, e o rapaz, e a mãe tava chegando da igreja, né? Tava chegando até com uma galera lá junto, lá os líderes dela estavam junto, quando falaram assim, cara, seu filho fez uma besteira lá, tal, não sei o quê, e na realidade a galera já começou a entender o que estava acontecendo, porque provavelmente a Jade Lúcia falou, cara, o Luiz esfaqueou minha filha, mas eu queria entender essa movimentação para saber quando que essas pessoas souberam, que tempo que foi isso, quando é que essa turba chegou na porta lá das 30, 40, 50 pessoas querendo pegar o cara de pau, o momento que quem foi chamar a mãe, né, e falou o que para a mãe, como é que foi essa história? Porque ela sabia que tinha acontecido alguma coisa, e toda ela fala assim, eu não sabia, até então não sabia, mas por que ela já vem com os líderes? Se ela não sabia, por que ela veio com os líderes? Que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos lá.
até o hospital. E a senhora lembra como é que foi esse período de hospitalização? A senhora chegou a ficar em coma? Fiquei em coma. E a senhora não passa esse momento? Na chegada do hospital eu fui prontamente atendida, mas eu já fui perdendo a consciência. Apesar de estar acordada, eu não me lembro mais do que aconteceu depois que eu cheguei lá. Inclusive, como tiveram muitas agressões na minha cabeça, o meu olho direito eu não estava enxergando dele, que ele ficou com um edema muito grande, ficou cheio de sangue. Enfim, aí ela vai dar entrar no hospital, fica dias e dias, mais de 15 dias lá em coma, depois mais de 15 dias no centro de treinamento intensivo, tá? Acho que é o CTI. Enfim, essa é a história do que aconteceu. Uma coisa muito rápida, mas muito rica para a gente ter entendido o que aconteceu. Por quê? Teve 3 dias anteriores. Teve o dia que parece que ele entende, e foi muito pouco tempo, tá? Você vê que ela muda de horário, aí que ele surta. Aí ele planeja, confere, tenta não dar certo e no dia seguinte tenta de novo. Então, é um surto momentâneo? Não, não é um surto momentâneo. Teve 3 dias anteriores. Teve uma preparação. Mas, Ricardo, você não falou que há, de repente, uma catarse, um surto, uma quebra, uma abertura de quadro? Sim, para essa pulsão tomar coragem para sair do zero para um assassinato com a própria mão. Isso não acontece numa cabeça normal, principalmente em alguém que você não tem nem relação, não existe a posse ainda para aquelas cabeças que acreditam que o outro é a tua posse, que o outro não pode ter uma vida sem você. Não, ainda estava num momento platônico, provavelmente eles nunca se tocaram. Eles nunca se tocaram talvez um beijinho no rosto, mas parece que nem isso acontecia. Era um oi de troca de olhares e ó, tudo bem? Então, você está entendendo que isso não parte de uma mente tranquila, sabe? Standard. Ah, Ricardo, então ele é um psicopata? Não, psicopatia não tem a ver com o grau da crueldade. E ele não é, porque se fosse, seria desde criancinha. Aqui abre algum quadro, algum transtorno, o qual dá essa liberdade para ele, essa liberdade de fazer, só que ele planeja de uma maneira extremamente arquitetada. É luva, é o canivete e tudo mais. E parece ainda que existe a possibilidade, ninguém sabe ao certo ou não, se ele já estava preparando isso até semanas antes. E o start foi esse de a mudança do horário onde ele não haveria mais. Teria muito mais dificuldade de vê-la, de ver que ela existe, saca? A gente vai ver isso, acho que tem um rapaz que fala alguma coisa do canivete, depois a gente vai ver aqui. Ah, vamos pegar esse pedaço aqui que é bom também, quando a defesa fala com ela. Vamos lá. Você tá ligado? E vou te falar, olha a tranquilidade e olha a honestidade dela de falar do perfil dele antes dos fatos. Presta atenção. Tá, eu só queria te dizer que tanto eu quanto a doutora Ana Paula, nós somos muito felizes pela sua vida, tá? Nós somos muito felizes com a sua recuperação, a gente estima melhoras cada vez mais rápidas e progressivas para você e que Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Protocolar, né? Dizendo, olha, eu estou defendendo aqui o mas a gente está feliz por você ter sobrevivido e tal. Apesar do que muita gente não entende isso, né? Que o advogado de defesa, ele não é um animal, não é um crápula. Ele está fazendo, às vezes, dele daquilo que um Estado democrático e justo compete, que é fazer com que o mesmo um grande criminoso, quase que indefensável, tenha a sua defensoria, tenha um advogado para defendê-lo, atenuar ou entender que aquilo foi... E o advogado de defesa não tem raiva do outro lado. Ele vai fazer de tudo para atenuar ou até absolver o seu cliente, porque é assim que funciona um Estado democrático de justiça. Você entendeu? Onde tem a justiça, tem os direitos. Então, mas é protocolar, dizendo, olha, estou aqui para dizer que eu não tenho nada contra você, pelo contrário, fico feliz da sua recuperação plena, tal, mas vamos fazer as perguntas agora. Você disse sempre que nunca teve nenhum tipo de relacionamento com o Felipe. Nada. Amizade? Não. Nada, absolutamente nada. Nada. Você pode dizer, então, que o único contato que você teve com o Felipe foi a mensagem de Instagram E as cartas que ele enviou? e as cartas. Mas as cartas só partia dele, você nunca Não, eram todas anônimas. fez anônimo. Vocês tinham um contato de WhatsApp também? Não. Não, né? Você chegou a Você está entendendo? Nem o WhatsApp.
mencionar que ele te seguia no Instagram, Sim. mas você não. Quando eu voltei, eu não seguia mais ele, então eu não sei se eu seguia ou se me tiraram, mas eu não me lembro. Ele começou a te seguir, seu perfil então Era privado, eu aceitei a solicitação. Ah, tá ótimo. Vocês nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento entre nada. Você pode considerar o Felipe como uma pessoa estranha na sua vida? Sim, eu só via ele na academia. Ou seja, era uma coisa bem tranquilinha ali, né? Quase que um conhecido, não era nem coleguinha, era um conhecido. Aceitou ali no Instagram e tal, mas também porque pediu, era da região, era da academia. Deixa eu aceitar o cara aqui, vai. E até depois que ele se apresentou para você, né, disse quem ele era, você continuou considerando ele como uma pessoa estranha. Não passou a ser amigo por conta disso? Assim, um conhecido. Você caracteriza o Luiz Felipe, a personalidade dele, antes do fato? Ele era uma pessoa assim, que não me representava nem perigo. Ele era uma pessoa normal, ele era muito simpático na academia com as outras pessoas, assim, não tinha como imaginar que uma coisa dessa partiria dele. Vocês entenderam? Tipo assim, tá sendo super honesta, falando, cara, uma pessoa normal, tranquila, né, simpática ali. Você já chegou a ouvir outras pessoas falarem dele? Sim. E falavam o quê? Eu falava que ele conversava com todo mundo, que ele era simpático, que ele era educado. Já ouviu alguma vez falar que deve ser uma pessoa agressiva? Não. Por isso que eu acho, cara, que tem alguma coisa aí. Tem uma abertura de quadro aí, de algum tipo de transtorno, de, sei lá, neurose, psicose. Que a psicose tira a pessoa enfim, era bom os psicólogos e os psiquiatras aí escreverem aqui embaixo. Mas, cara, para mim o cara, ele levava uma vida muito normal, muito tranquila ali e tal, de acordo com, sei lá, muito parecido comigo, com você, com várias pessoas aí, ou com vários jovens aí que nem estuda, nem trabalha, enfim, mas nada muito diferente de você começar a falar, tá em mania, tem esse tipo de transtorno, tem... Por isso que eu falo, ele tinha alguma coisa subcategorizada, que podia explodir a qualquer momento e teve esse... Não é só ciúme, gente. Uma coisa dessa não é só ciúme, não é só... não é só... ele tinha a cultura de agredir mulheres, ele tinha a cultura de fazer qualquer coisa que ele quisesse. Não tem nada disso. Não tem nada. Os vizinhos, o pessoal da academia, não tem nada, não tem nada. Judiava de animais, que poderia ter ali uma coisinha ali de psicopatia, né? Não, cara, não tem nada. A coisa fez pum, saiu da água pro vinho e aconteceu um negócio desse. Por isso que eu falo que tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí que os psiquiatras, psicólogos entrevistando e fazendo todas as análises podem até descobrir. Agora, é simplesmente uma pessoa má que partiu do zero para um assassinato da vizinha porque a vizinha não deu bola para ele? Não parece isso, porque para ser isso teria que ter alguém com orgulho ferido, humilhação, não conseguiu ouvir um não, e não tem isso, não tem essa... mas você vê que a mãe encobriu. Cara, que mãe não encobre? Muitas mães vão encobrir, por mais que você fale, eu não encobriria, porque é a justiça. Você fala da boca para fora, entendeu? O negócio é quando você está ali no calor da coisa, as pessoas querendo seu filho na paulada, na barbárie ali, você vai falar, cara, eu vou tentar fazer alguma coisa para salvar meu filho, é meu filho. Não que ela não goste da filha do outro. Por isso que as pessoas também pegam e tipo, nossa, mas que mãe, não sei o quê, que pai. Cara, de novo, ela tá até falando que meu filho cumpra o que tem que cumprir, mas é mãe, cara. Como é que você vai falar para a mãe, não, cata e joga lá no meio da multidão, seu filho. Você entendeu? Agora, de novo, tem duas coisas comitantemente acontecendo. Eu acho que abriu um quadro, mas ele não perde a consciência e o planejamento e a vontade do que ele tinha que fazer. Que estava ali tranquilinha e aí teve esse catalisador aí que fez com que ele rompesse, ou seja, abrisse essa nova possibilidade na vida dele. Episódios de agressividade por parte dele? Vocês tinham amigos em comum? Não, eu não falava com ninguém da academia e os meus contatos, assim, meus amigos são sempre de lugares que eu estudei, nem no bairro, assim, eu não tinha nenhuma amizade. É uma menina muito reservada, você percebe isso.
Quer aprender a linguagem silenciosa e aplicar na tua vida, nos teus relacionamentos, nos teus negócios, de uma forma totalmente divertida, numa jornada, onde você vai participar como se tivesse um dia inteiro comigo e você pode fazer isso de qualquer parte do mundo. Basta você clicar nesse QR Code ou então depois no primeiro comentário fixado tem o link lá. Vem participar da jornada do Não Minta Pra Mim. Sinceramente, o que você acha? Ela não acha nada, doutor. Isso aí, você não acha nada, doutor. Não tem que achar nada. São perguntas objetivas. Não, desculpa. Você sabe qual motivo ele cometeu esse ato contra você? Pra mim fica bem nítido que foi pelo meu não. Pela negativa De um relacionamento. relacionamento, né? É isso aí. E eu acho que não é nem pelo não, cara. É o ato de ele perceber que... Porque o não foi lá atrás. E parece que a coisa se desenrolou mais quando ele... Vamos perceber quando foi que ele começou... Parece que alguém fala dele comprar uma arma. Aí vamos ver se foi lá de trás ou se foi dele começar a não vê-la mais na academia. Porque assim, normalmente abre-se o quadro quando tem uma coisa muito forte. Uma coisa muito forte, assim, que pode ser de ira, de raiva, de perda, enfim... Vamos ver mais para frente. Eu vou só passar a palavra aqui para minha colega, que ela vai fazer algumas perguntas também, tá? Boa tarde Beba a água. todos. Alana, assim como a doutora Viviane, eu também me solidarizo toda essa dor enfrentada por você até esse momento, tá bom? Mas eu vou precisar fazer algumas perguntas também para você. Antes do ocorrido, houve alguma discussão entre vocês? O Ministério Público já perguntou isso, doutora, 2 vezes, por favor. Tá? O Luiz Felipe chegou a falar alguma coisa com você antes de entrar na sua casa? Em algum momento do ataque, ele disse que iria te matar? Ele não falou nada. Ele continuou com a ação ou ele cessou em algum momento? Não, ele não cessou. Você chegou a ver com clareza qual foi o objeto que ele utilizou para te Não. agredir? Com clareza não, né, cara? Você tá tomando porrada, esfaqueado, você vai... Mesmo se eu catar essa caneta e fizer assim em cima de você, você não sabe se é uma caneta, se é um lápis, se é... o que é. Tô aqui, ó, é uma pergunta também que eu vou te falar, viu? Ele parecia consciente do que estava... Mas sabe por que elas fazem essa pergunta? É porque elas querem colocar assim, ah não, foi uma coisa sem pensar, tava passando na porta e foi, tomou um surto ali e foi. Nossa, não teve planejamento nenhum. Foi com o próprio canivetinho que ele tinha ali para descascar laranja, sabe? fazendo ou estava alterado emocionalmente? Eu parecia bem consciente, parecia até calmo demais. Tô falando, cara. E após esse ocorrido, ele permaneceu lá no local? Não, minha mãe tirou ele de cima de mim, empurrou, e ele pulou de novo no muro, no mesmo lugar que ele tinha pulado. Sem mais excelência. Qual o nome da academia que a senhora malhava? Pronto, aqui acho que não importa. Agora vamos lá aqui para frente. Deixa eu ver aqui. Aqui tem a mãe. Deixa eu ver a parte que a mãe conta a hora do negócio. Vamos lá. Pessoal, aqui a mãe, é a Jadiluce. Ela vai falar sobre o Luiz Felipe. E olha como ela fala do Luiz Felipe. Não, o cara era muito simpático. E aí ela fala como se fosse um qualquer rapazinho que estivesse chegando na filha dela. Não, aí, né, começou a mandar presentes, tal. Presta atenção nisso e aí vocês vão entender essa explicação. E o pai de Alana não veio com a gente. Sim. E até então a senhora disse que ele era um rapaz simpático. Muito. E ali a senhora já estava achando ótimo ter essa conversa. Isso, eu tratava ele bem, porque ele sempre... Olha lá, e a conversa estava boa, eu tratava ele bem, ela ficava perguntando da Lana, ela viu que estava rolando um flerte ali em relação à filha dela. foi muito simpático, ele sempre foi muito educado, perguntava se queria ajuda para pegar um peso. Não tinha por que eu tratar ele mal, sabe? Claro, claro. E a senhora chegou a repassar essa informação para sua filha? Ah, Alana, tem um rapaz da academia que está interessado em Sim, você. sim, eu falei, ela acho engraçado, riu, né? Só ri. Você tá entendendo? Ó? Ah, falei, né? Ela sorriu, né? Tal. Muita gente falou assim, nossa, mas que mãe que fala assim do rapaz? Porque, de novo, isso me chamou muita atenção pelo fato de... Tem até um sorrisinho aqui e ela vai falar, ai, porque tem um admirador secreto, quem será? Ah, mas não come nada, né? Porque a gente não sabe quem tá mandando aí os chocolates e tal. Porque, de novo, cara, eu acho que se a mulher e o pai falaram assim, cara, a gente tinha certeza que a nossa filha já estava na catacumba, sabe? Já estava no cemitério. E ela vem à vida, eu acho que tudo ficou menor. Isso não quer dizer que ela não queira justiça, que ele sofra o que tem que sofrer, mas eles tiveram uma transformação
muito grande pela certeza que a filha voltou ao lar, sabe? Porque os dois, eles não falam com raiva dele, eles não falam com ódio, sabe, com bile, com rancor. Eles falam assim, gente, não tinha por que acontecer isso. Só. E como que foi essa história de começar a chegar na casa da senhora, umas cartas, Ó. presentes? Sim, aí no ano passado começou a chegar, né? A primeira chegou, sempre era acompanhada de chocolate e flores. Olha lá, sempre chocolate e flores. Uma pessoa de moto parada entregava, eu acho que era de um site, né? E chocolates e bombons e colocava assim, seu de garoto secreto. Aí o primeiro a gente ficou assim, Olha lá, quem será? né? Credo, nossa, gente, como que pode hoje em dia alguém fazer isso, tá? Né, hoje em dia, porque é uma coisa meio que, né, é difícil você encontrar alguém com essa coisa antiga de admirador secreto, mandar presente, tentar conquistar. E você vê, e dali pulou, por isso que eu falo, cara, não dá para pular daqui para cá sem ter algo aqui no meio. Não dá. Mas vamos ver agora ela contando o dia, como aconteceu o dia. Agora ela comentando com o pai da Lana, o ex-marido dela, falando, ó, o carro deu um apagão, e ele fala, então vai direto para casa. E aí ela vai encontrar a filha sendo esfaqueada. Olha isso, gente. Se esse carro não tem uma pane e depois volta a funcionar, essa mulher poderia ter ido fazer qualquer coisa. Inclusive, ela tinha uma criança para buscar e a mãe da criança vai falar, não, nem precisa ir buscar a criança porque acho que eu já busquei, ou ela nem foi na escolinha. Até isso aconteceu, cara. Uma mãe falando, não precisa ir buscar minha filha agora no final do dia. Eu falei, tá bom. Fiquei com o pai da Alana e falei o que tinha acontecido com o carro. Ele falou assim, olha, vai direto para casa porque esse carro vai te deixar na mão. Foi o que eu fiz. Eu não parei em lugar nenhum, eu poderia ter parado no mercado, em algum lugar, e fui direto para casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu cheguei, tipo assim, meia hora antes do previsto. Né? Eu teria que chegar em casa umas 7h15, 7h10, eu cheguei umas 6h40. A senhora chegou 6h40, porque no seu relato a senhora falou que foi 5h40. Não, 6h40. Na delegacia consta aqui 17h40. A senhora estava chegando próximo à sua. Que alguém pode ter digitado errado, né? Em vez de falar assim, 18h40, alguém botou um 17h40 e foi, né? Porque na delegacia, eu deixei a minha filha no hospital, do jeito que ela estava, desesperada. Eu acho que eu não tinha como falar assim, os horários exatos, né? E vou te falar, como é que alguém ainda faz essa mulher ir para a delegacia na mesma situação, na mesma hora que a filha está desfalecendo no hospital, né? Cara, é impressionante isso, né, cara? Tipo, eu não deixaria minha filha no hospital para fazer o senhor precisa comparecer. Vou amanhã, vou semana que vem. Não vou arraidar o pé daqui. Não, tudo bem, mas então foi 18 horas, mais ou menos. Mais ou menos 18h40. 18h40. Tá bom, pode continuar. Aí, quando eu cheguei na minha casa, que meu carro abre, eu pisco o farol e o portão abre. Que eu tinha falado, né? Pisco farol, o portão abre. As telhas do meu muro caíram todas no chão. Ou seja, alguém pulou o muro. Aí eu falei assim, gente, como assim? As telhas nunca caíram, tá? Minha casa está pronta há anos. Achei estranho. Continuei. Quando eu coloquei o meu carro na garagem, eu já escutei muitos gritos. Aí, Olha que loucura. Foi quase que comitantemente ali, né? assim, eu fiquei desesperada. Desci rapidinho, que tem uns degrauzinhos da minha garagem, para ir para baixo. E eu vi que estavam vindo da minha casa. O mais louco é assim, para ir para baixo. Só que ela mora na parte de cima. Então meio que você desce, aí depois você sobe uma rampa. Aí subi, assim, acho que eu não demorei 20 segundos para chegar lá. E quando eu cheguei lá, ele estava em cima da minha filha, esfaqueando a minha filha. E a minha filha Tá vendo que ela não entra na catarse do momento? Ela não vai para aquele momento traumático? já estava praticamente sem força. Ele não parou de esfaquear a mãe. Quando a senhora entra e Por isso que eu falo que ele estava num foco ali, numa obsessão profunda, né? vê essa cena, a senhora faz o que ali naquele momento primeiro? A primeira coisa que eu falei assim, Felipe, o que você está fazendo com a minha filha? E, tipo assim, ele ficou do mesmo jeito, esfaqueando E ele não parou. na lana. Aí eu É isso que eu queria saber. Então a senhora grita, fala o nome dele Isso. e ele continua dando os golpes. Ele não parou, ele continuou. E aí o que a senhora fez? Aí eu fui para cima dele, deitei em cima dele, puxei ele e comecei a gritar socorro, socorro para os vizinhos. Aí ele saiu. Saiu correndo e pulou o muro, o mesmo muro que ele fez para entrar, ele saiu. E não teve resistência. Quando ela puxa, ele não volta, ele olha para ela, não ataca ela e pica a mula. Então a senhora tem Por isso que eu falo, mais um indício aí que tem algum tipo de um fator psicológico acontecendo muito forte aí. que encostar nele.
puxar ele e gritar forte. Pra ele sozinha, a senhora voltar. conseguiu evitar que ele continuasse. Ele não parou. Ele continuou esfaqueando a Alana. E aí, quando ele sai, a senhora leva sua filha para o hospital, chama alguém, o que a senhora faz? Isso, na hora que eu vi que ele saiu, eu continuei gritando. A Alana falou assim: mãe, liga pro meu pai, liga pro meu pai. Eu não conseguia nem ligar, porque estava tudo muito sujo de sangue. E eu liguei pro pai dela e contei. E o lógico, o Felipe esfaqueou a Alana. E parece que ele chega lá E rapidinho. ele chegou na nossa casa menos de 5 minutos. E como é uma distância boa da porta até o portão, eu falei: filha, vamos até o portão para a gente ganhar tempo, porque tinha muito sangue na casa. Meu Deus do céu. A bochecha da minha filha estava pendurada. Nossa. Ela estava falando que ela não estava conseguindo enxergar de uma vista. E eu fui segurando a mãozinha dela até o portão. O meu portão estava muito justo, o meu carro. Cara, vou te falar, viu? Que mulher forte, hein? Que mulher forte. Fez o que tinha que fazer, conseguiu ligar para o marido, acalmou a filha, mesmo vendo ela toda desfigurada e calma, vamos lá, vamos adiantar. Porque imagina, o nariz estava bipartido, o dente quebrado, o olho que não se enxergava, a bochecha caindo para o lado, jorrando sangue aqui, cheio de talhado pelo corpo, e a mulher ali, vambora, vamos lá. Estava muito justo com o portão, porque as telhas caíram, sabe? Tudo E a cachorra quieta, a cachorra que é extremamente violenta, quieta, que ela nem... falaram que acho que ela chegou, cachorra, tal, não sei o quê, acho que é morena, a cachorra. No mínimo ele deu alguma coisa para a cachorra. um monte de coisa assim. E quando a gente saiu, o meu carro, o portão ainda ficou todo sujo de sangue. Aí o pai dela chegou em menos de 5 minutos. Ela tomou acho que 9 bolsas de sangue, cara. Uma vizinha trouxe uma cadeira, a rua já estava cheia de gente, as pessoas já estavam indo lá para a porta da casa dele. Enfim, foi tudo muito rápido. E aí vocês foram para o hospital? Isso. E aí a galera já estava indo para a porta da casa dele. Por quê? Ela avisou, são esses detalhes que eu gostaria de entrevistá-la, até para entender o que a defesa vai tentar fazer, o que aconteceu no dia, se realmente teve algum tipo de catarse nesse rapaz ou não. Gostaria muito, se você sabe ou se ela mesmo está... Jade, se você está com muito respeito, você sabe disso, com muito carinho, com muito profissionalismo, eu gostaria de bater um papo com você. Vamos lá. Aí o pai levou, né? Foi. Porque, de novo, avisaram, não, foi o Luiz que fez, como é que é? E de forma muito rápida foram lá para a casa dele. Em que momento que jogaram essa roupa fora? Porque se não deu tempo de ninguém sair de lá de dentro, cadê a perícia isolar a casa desse rapaz? Porque a roupa ia estar lá, o crime ia estar lá, muito provavelmente ia estar tudo lá. Direto para o hospital, para quem... Pronto, aí é o que a gente queria saber. Agora, deixa eu ver aqui. Tem um rapaz que ele fala, eu acho que é esse rapaz aqui, ó. Deixa eu ver quem que é essa testemunha aqui, ó. Esse aqui é o que conversa com ele lá na igreja. Ele fala, ele estava tudo tranquilo, conversou com a gente, falou que estava esperando uma pessoa, quer ver? Que a gente não conhecia. A gente foi lá, caso eu e mais uma pessoa, que a gente foi lá e a gente foi falar com ele mesmo. Que estava ali meio que na quadra, alguma coisa assim da igreja. A gente perguntou ele falou o nome dele. A gente conversou com ele assim, a gente conversou com ele rapidamente, por de 1 e 2 minutos. Porque ele estava dentro desse pátio da igreja, dessa situação, onde ele conseguia ver a casa da Alana. Não coisa não. Só conversou com ele rapidamente e depois a gente voltou. Mas nessa conversa, o que o senhor perguntou a ele? Não, nessa conversa, como a gente tem, a gente perguntou o que... Porque ele estava ali, né? No caso, ele falou que estava esperando uma pessoa passar. Pronto, estava esperando uma pessoa passar, parece que estava Então, nossa consciente. ingenuidade, a gente achou que ele estava ali, porque talvez não queria ficar na rua, porque poderia ser perigoso, algo do tipo. Que horas eram isso? Precisamente eu não sei do horário não, mas era de tarde. Era tarde, mas o horário exatamente eu não consigo me lembrar não. Ou seja, ele conseguiu ter um contato social, trocar ideia, falar tranquilo, sem aparentar que estava nervoso. De novo, né? Tá muito estranho essa história aí. Agora vamos ver a mãe. Curso de quê? Da ESA. Não entendi. Ele fez um curso da ESA. Tá, mas de que tipo de curso? Era exército. Ele trabalhava? Ele fez uma como é que eu vou dizer? Freelance numa sorveteria. Tá, não estava trabalhando. Não. Ele morava com a senhora? Sim, comigo e com meu esposo. Tá, e frequentava academia de ginástica? Ele? Sim, Quem pagava a academia? o pai. Tá. A senhora, Tá, então o pai que bancava tudo, pagava academia, provavelmente os presentes vinham do pai. ele comentou alguma coisa que ele estava querendo namorar uma menina da academia?
Não, ele não comentou comigo que queria namorar. Só falou que tinha um interesse. Então, Mas conta pra não gente essa história. Conta pra gente. Então, ele só comentou pra mim, falou comigo que ele estava interessado em uma menina. Tá vendo? Tudo normal até aí, uma situação de mãe, estou interessado na menina, vou mandar uns presentes para ela, o pai com certeza estava bancando, talvez ele nem tenha falado para o pai, ou tenha falado, mas enfim, ele estava ali, não era algo escondido, não era algo planejado para o fim, né? Vamos lá. Mas não Vou aumentar a velocidade aqui. que estaria namorando ela, só teria comentado comigo. Só isso. A mãe, ela está muito apreensiva, ela não vai contar tudo que ela sabe. Em alguns momentos ela vai falar várias vezes, até então eu não sabia, até então eu não sabia. Muitas vezes a própria juíza ou o pessoal da promotoria vai fazer algumas perguntas, ela tenta se esquivar, ela não fala, ela não verbaliza, esfaqueei ou fiz alguma coisa, aí com muito custo fala. Vamos lá. Sim, não, namorando realmente não. Não. Acho que ele tinha interesse em ter um relacionamento com a menina. Isso que eu tô pensando. Que estaria gostando dela, estaria gostando. Isso, estaria interessado nela. Isso. Ele falou o nome da menina, só sabia quem era. Então, ele falou pra mim que era a Lana. Mas ele falou algo mais sobre isso? Não. Você acha que com a senhora, Não. com um conselho? Nunca. Nunca. Não. Não. E a senhora sabe se ele colecionava em casa canivete, faca? Não. 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 A senhora nunca viu nada de diferente? Não. Esse tipo de objeto cortante na sua casa? Não. Ele tinha um quarto só pra ele? Tinha o quarto dele. Entendi. E no dia do fato, o que aconteceu? Então, no dia do fato, né, foi numa sexta-feira, né, um dia normal pra mim, eu no meu lar, na minha residência, fazendo as minhas coisas. E, como eu sou cristã, nesse dia, né, teve oração na minha igreja. E eu saí 5h30 da tarde, né, por volta das 5h30, e fui para o culto, fui para a igreja, para a oração. Onde eu congrego, a internet não funciona muito bem, nesse dia funcionou. Quando eu cheguei na igreja, dobrei os joelhos, quando eu dobrei os joelhos, o meu telefone toca. E era meu esposo. Até então eu não sabia o que teria E o esposo falou o que aconteceu, porque ele já chegou em casa. acontecido, de fato, que o meu filho teria feito. O meu esposo só falou pra mim que vem pra casa porque Felipe fez alguma Então vamos lá. Então a mãe talvez se confundiu no outro horário, porque ela falou que era 18h40. Muito provavelmente, aí os horários estão meio confusos, porque 5h30, enfim, ninguém sabe disso. Também não, naquela loucura toda, né, naquele estresse todo, porque ela disse que o marido ligou para ela às 5h30. Ela disse que a coisa aconteceu às 18h40. O outro menino falou que o menino estava mais cedo lá. Enfim, na delegacia falaram que era 5h40. Pode ser muito mais justo que foi mais ou menos entre 5 e 5 e pouco, mas a menina também falou que estava chegando já no final da tarde, mas enfim, foi no final da tarde. coisa. Na mesma hora eu levantei, né? Fez uma coisa e ela trava. Eu acho que ali ele já falou o que tinha acontecido. Onde eu congrego, o ônibus é de difícil acesso, mas a minha liderança, ela não me deixou ir sozinha pra casa. Então, por que a liderança iria com ela se fosse algo assim aleatório? O Felipe fez alguma besteira aí e tal. Vamos ver de novo como é que ela fala, que o marido fala com Ela ela? falou pra mim que vem pra casa porque Felipe fez alguma coisa. Olha lá, fez alguma coisa. Olha, vem pra casa que o Felipe fez alguma coisa, o quê? Pipoca. Ele fez pipoca. Ele pintou a parede. Ele plantou bananeira. Isso é uma coisa. Ele falou, você vê que ela põe a língua pra fora, dá agregador de tempo. Ele já tinha falado pra ela. Cara, vem pra cá porque eu acho que o cara esfaqueou a menina aqui e tal. Alguma coisa nesse nível. Não fez alguma coisa. Porque imagina, chega pro pessoal, eu tenho que ir embora porque o Felipe fez alguma coisa. O que? Eu não sei, fez alguma coisa. Nossa, ele fez alguma coisa? Então vamos toda a liderança para tua casa para entender o que aconteceu. Não cola, né? Na mesma hora eu levantei, né? Onde eu congrego, o ônibus é de difícil acesso, mas a minha liderança, ela não me deixou ir sozinha para casa, veio comigo. E o filho dela nos trouxe de carro. Quando eu cheguei na esquina do endereço de onde eu moro, o filho dela nos deixou. Saímos de dentro do carro, a minha casa é uma rua reta, então eu entrei com a minha liderança quando eu viro à esquerda, porque a minha casa fica na rua esquerda, uma rua sem saída. Eu já percebi que tinha pessoas na esquina já, né, vigiando o local. E quando eu viro à esquerda da minha residência, a minha rua estava cercada, a minha casa estava cercada. Ou seja, todo mundo já estava sabendo o que tinha acontecido. Cada por quem? Por muitas pessoas. Pessoas, não era policial. Não. Pessoas, né? Então, aí quando eu cheguei com a minha liderança, eu vi o meu esposo, Se toca, olha muito pro lúdico. né, no portão da minha casa. E pessoas se chegando. E até então eu não sabia o que Sabia. tinha acontecido. Não sabia mesmo. Não sabia mesmo. Vamos botar um pouquinho aqui?
Atenção, não sabia mesmo. Sabia. Talvez não sabia a total gravidade, mas sabia. E vi meu esposo, né, em pé no portão. Aí Ixi, engoliu seco. veio uma menina, eu não sei se ela é parente, eu não sei quem era aquela menina, uma Se jovem. toca. Ela já veio falando que o meu filho teria cometido. Cometido o quê? Ela não verbaliza, né? E eu falei, gente, eu não sei de nada. Eu estou chegando agora, eu estava na igreja, minha liderança está do meu lado, e eu cheguei aqui, eu vou ver o que aconteceu. Todos gritavam, né? É óbvio que ela vai tentar proteger o filho, é óbvio que ela vai tentar a todo custo falar que de alguma forma não ajudou, mas, cara, é mãe, cara. Mas mesmo assim, cara, você tá chegando, não sabe exatamente o que aconteceu, por que aconteceu. Ela fala, não, meu filho é um calhorda mesmo, tem que ser pendurado de ponta cabeça pela unha do pé. Por quê? Então, Olha lá, o quê? O quê? Aí vai para diálogo interno, que ela não fala, cara. Vamos lá. um gritava que foi ali na minha residência para buscar meu filho. Para poder fazer... Que tipo de grito? Gritando, que queria fazer justiça com as próprias mãos. Gritava isso? Quero fazer justiça com as próprias Eu mãos. vim pegar ele para levar ele para o tribunal. Tá. Então tá. É isso que eu quero entender. Essas foram as palavras a qual eu ouvi. Tribunal de quê? Crime. Tribunal do crime, né? Entendi. Essas foram as palavras. Que é uma coisa muito louca, né? As pessoas estão tão desacreditadas com a justiça, com os juízes, com os ministros, né? Que eles estão mais preocupados com o próprio umbigo, com os próprios ressortes e nota de empenho, orçamento, né? Quanto ficou o trabalho ali da auditoria, que o pessoal fala, cara, quer resolver? Vamos para o Tribunal do Crime que lá o negócio vai resolver. Tá assim, o Brasil tá assim. As pessoas estão confiando mais na justiça da quebrada do que na justiça de Brasília, né? Vamos lá. Que eu ouvi. Aí eu falei... Mas a senhora, voltando um pouquinho, a senhora mencionou essa jovem que falou que o seu filho fez. O que ela falou? Olha lá, a jovem te parou e falou que seu filho fez. O que teu filho fez? Ela não verbaliza, cara, se liga. Então, essa no telefone, ela falava que meu filho teria cometido um crime, que meu filho teria esfaqueado. Eu não sabia. Realmente eu não sabia. Ela falou assim, o seu filho esfaqueou o quê? Quem? A prima. A prima. Seu filho esfaqueou minha prima. Isso? A minha prima. Né? E ela filmando, né? Ela filmando. E eu falando, gente, eu não sei o que... Cara, isso tem que tomar um cuidado, cara. De novo, por mais que as pessoas tenham total certeza de quem é o assassino, pode acontecer erros, cara. E numa dessa, você pode linchar um inocente. Você pode fazer uma pessoa vir a óbito, ou seja, ser assassinada pela turba ali, por conta de um pega-ladrão. Então, conseguiu cercar, conseguiu imobilizar, pode até dar uns tapas ali, conseguimos segurar, né? Força física ali para segurar. Mas não faça justiça com as próprias mãos, inclusive com quem está em volta. Porque às vezes numa dessa aí, pega um cara despirocado, vai querer descontar a ira dele nessa senhora, que na realidade não foi ela que foi lá e fez, foi o filho dela, não foi ela. Pode ter tido uma influência da educação, pode, mas não foi ela. Eu garanto que essa mulher não falou para ele assim, filho, vai lá e mata as pessoas porque acho que eu vou te defender. Pode ter tido uma falta que eu acho que foi muito mais falta de um tratamento, de alguma coisa, ou de botar a linha dura. Vai trabalhar, filho, 22 anos, vai pra academia de manhã, quer dizer, paga a academia pro playboy ali ficar de boa, pagando de gatinha, paquerando as menininhas com dinheiro que ele nem tem, não tinha nem dinheiro para levar a menina para tomar um sorvete, o pai que sustenta e acha que todo esse cenário tá certo. Você acha que você não vai criando uma cabeça de permissiva, né, com uma permissão absurda do que eu posso fazer que papai e mamãe vão resolver? E parece que até nesse caso resolveram. Então, mesmo assim, cara, você não pode descontar fisicamente numa mãe que de repente foi inapta. De repente, numa mãe e um pai que foram coadjuvantes do que a pessoa se tornou, do que de novo, tem filhos que são resultados da educação dos seus pais. E tem filhos também que mesmo os pais sendo linha dura, viram que viram, né? Se tornam o que se tornam. Então, por isso que eu falo, toma cuidado, parcimônia
nesses momentos são muito importantes. Vamos lá. Aconteceu, eu não sei, né? Mas eu estou aqui para poder resolver o que o meu filho fez. Olha lá, estou aqui para resolver o que meu filho fez. Vou resolver o que o Júnior fez aqui. O que ele fez? Vamos resolver. Aí, então, eu fui, né, nisso já chegando mais gente, né, na frente da minha residência, as pessoas com madeira, com ferro. Tinha uma pessoa que estava com uma barra de ferro que ele não conseguia nem segurar o ferro. Vamos acelerar. E a senhora, sem ainda saber o que aconteceu, e vendo aquela aglomeração, pessoas revoltadíssimas, falando até em matar seu filho. Sim. A senhora percebeu que o que o seu filho fez foi grave? Com aquilo tudo ali, eu já comecei a imaginar. Já comecei a imaginar. Comecei a imaginar que o que o meu filho teria feito era uma coisa grave. Mas até então eu não sabia. Até então não sabia. Me meteu a língua de fora, sabia. Eu entrei na minha residência. Né? Entrei Engoliu seco. com meu esposo, com a minha liderança. Porque assim, quando eu cheguei, eu não sabia que meu filho estava em casa. De novo, ela vai falar, eu não sabia. A senhora já falou várias vezes, mas aí a senhora entrou em casa. Por que ela está falando isso e meteu a língua para fora de novo? Porque parece que ela... parece, porque eu ouvi dizer que eles encobertaram as provas. Entrei. Quando eu abri a porta, entrei e meu filho estava sentado no sofá. Felipe não falava nada para mim. Eu perguntaria, com que roupa que ele estava? Com a mesma roupa do crime? Ele trocou de roupa, tomou banho? Como é que foi? Estava muito nervoso, a única coisa que ele falava, ele pedia perdão. Opa, se ele pedia perdão, porque ele tinha consciência que ele fez algo errado. Então, como é que ele fala que depois que ele toma um nada, ele fala assim, eu não sei de nada, do momento que eu pulo o muro até o momento que eu apareço em casa? Ele fala isso. Então, como assim ele pede perdão de algo que ele não fez? Como é que é isso? Ele pedia perdão. E o meu esposo em pé, eu virei pro meu esposo com aquela cena toda na frente da minha residência, eu falei, vamos chamar a polícia. Porra, vamos chamar a polícia por quê? Esposo, o que essa criatura fez? Ah, não, vamos chamar a polícia. Por quê? Ah, porque tem um monte de gente aí fora querendo pegar meu filho. Mas por que querem pegar meu filho? Ô, velho, por que tem que pegar teu filho? Aí o meu esposo ligou, chamou, né? E a minha liderança fazendo uma oração pela vida do meu filho. E eu fiquei preocupada com o meu esposo do lado de fora, porque uma pessoa que estava lá fora também falou para mim mesmo, eu não tenho uma filha mulher, porque se eu tivesse, eu entraria na casa da senhora, eu morreria dentro da casa da senhora, mas eu mataria seu filho, né? E eu fiquei ouvindo ele falar E não teve curiosidade em saber o que ele fez? aquilo, né? A minha preocupação era de colocar meu esposo para cá, dentro de casa, porque eu estava preocupada da minha casa ser invadida. Tá, Então, vamos voltar aqui. Aí a senhora disse que a senhora viu seu filho sentado na sala, sim, ele não falava nada. não, Ele Só tava pedia perdão. tranquilo, não, meu filho estava nervoso. E ele pedia perdão. É, Como assim? Ah, me perdoa, mãe, me perdoa. É, me Mas perdoa. falava de quê? não. Ele tava com a mão machucada? Olha, quando eu cheguei, eu estava tão nervosa com aquilo tudo que eu vi, que eu vi que o dedo de Felipe estava machucado. A senhora perguntou sobre isso? Não, nem perguntei. E quando ele pedia perdão, e a senhora fala, a senhora veio prestando... Perdão agora sobre o depoimento, quê? falando diversas vezes. Eu não sabia. Até então eu não sabia. Até então eu não sabia. Bom, a senhora chega em casa, seu filho está sentado, pediu perdão. A senhora perguntou a ele perdão de quê? Então, eu virei para ele e falei assim, o que você fez? E aí? Né? Como todo mundo já estava lá na rua, né, falando, aí Felipe foi e falou. Aí eu falei assim, Falou? então, Falou o o que ele quê? tinha feito? Então a senhora O que ele fez? Ele virou para mim e ele falou assim para mim, né, mãe, eu, né, cometi esse crime com a Alana. Olha lá, ela não consegue falar, cara, e só aqui já era, porque ele acabou de revelar para a mãe, e a mãe está revelando para a juíza que ele disse, eu tenho consciência, eu cometi um crime contra a Lana. Só que a juíza provavelmente vai perguntar, que crime? Eu feri a Alana. Olha, eu feri a Lana. Aí eu falei assim, então, meu filho, você vai responder por aquilo que você fez. Ou seja, então ele tem consciência do que fez. E essa historinha agora que ele foi tomado por um surto completo. De novo, eu acho que ele tem algum tipo de transtorno, sim, que teve um gatilho que fez com que ele se transformasse do Jack no Hard. Mas falar que ele perdeu a consciência de todo o trajeto, de todo o projeto do que ele ia fazer, nada disso. Aí chamamos a polícia. Quando ele falou a Alana, a senhora sabia quem era? Eu nunca vi a Alana. Sim, mas a senhora sabia que era a tal menina que ele estava com interesse? No momento eu nem percebi isso. Eu não percebi, não quis saber quem era a menina. Tipo, eu feri a Lana. Cara, quem é a Lana? Sabe aquela coisa do... Como é que chama as criancinhas e falam... eu não me lembro agora aquele nome. As criancinhas estão fazendo bagunça e a mãe fala, sei lá, Georgina! Georgina! As crianças... Meu
Deus, a Georgina vai chegar aqui, vai sair do teto, vai me pegar. Tipo o homem do saco. O homem do saco, as criancinhas. Lá nos Estados Unidos parece que é uma... Tem um nome lá, Georgina, eu não sei o nome lá, vocês depois escrevem aí. Ela não tem curiosidade de saber quem é a Lana. Ah, matei a Lana, quem é a Lana? Não, matou a Lana? Você vai pagar por isso. Vamos lá, vamos chamar a polícia. Eu nunca vi a Lana, eu nunca vi a mãe da Lana. E moro ali no Galo Branco há anos. Morava, porque agora eu não moro mais. Eu saí da minha residência, porque eu me senti, assim, de uma forma, correndo perigo. Mas Porque, a senhora ficou a favor do seu filho? pelo que ele fez? Não. Então por que a senhora corre perigo? Enfim, vamos ver o que temos aqui. Ah, temos mais dela aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa importante. Espera aí. Bom, e depois a senhora acompanhou, ainda que pelos jornais, Sim. o que aconteceu com a menina? Então, eu preferi não ver os vídeos. Eu preferi não ver, né? Tá, até aí tudo bem. Até aí aquela coisa. Cara, eu não quero ver essa desgraça e tal, enfim. Eu me resguardei. Até para não sofrer mais. Falar, puta, o que meu filho fez? Preferiu nada, não estou falando de vídeo, nem as notícias, quantas facadas ela levou, ela foi Porque provavelmente alguém deve ter feito o vídeo, né, da menina na porta de casa, talvez, toda ensanguentada, toda rasgada. coma, quase morreu. Não, depois, o que acontece? Muitas matérias, muitas reportagens, eu vi. A princípio era 15, depois 30, depois foram para 55. Beba água, beba muita água. Vi. Isso daí eu vi. 15, 30, 55 o quê? Facadas. Ah, sim, a senhora não soube que a menina foi em coma, nada disso? Sim, Tá. E a senhora está tendo contato com seu filho no presídio? visita. E o que ele falou sobre os fatos? Então, o Felipe, ele fala para mim que ele está arrependido, Arrependido de algo que ele não lembra que fez? né? Muito arrependido pelo que ele fez. Que ele fez? Ele falou para mim que ele não sabe por que ele fez isso, né? Por que ele cometeu esse crime. E que ele está arrependido. Ele não É. sabe? Por que ele fez isso. Ele não sabe por que ele fez isso. Por que ele fez isso. Aí ele falou para mim que, mãe, eu estou muito arrependido porque eu fiz isso com ela. Mas eu falei, meu filho, o que você fez? O que você fez, meu filho? O que você fez com a sua vida? Olha, o que você fez com a sua vida? O que você fez com a Lana? Em segundo plano. O que você fez, meu filho? E a senhora sabia, ouvia que ele várias vezes Eu vou mandou acelerar, tá? presentes para casa da Lana, urso de pelúcia, chocolate, flores. É caro isso, hein? Eu nunca soube. Tanto que eu falei para ele, meu filho, eu nunca soube. A senhora não sabe nem de onde vinha esse dinheiro para ele fazer esse tipo de compra, porque a senhora está me dizendo que ele Boa sequer pergunta. trabalhava. Felipe, ele Teve até um risinho ali. Felipe é o quê? não trabalhava. Olha lá, Felipe não trabalhava. E olha isso. Que satisfação é essa? Felipe, ele só poderia estar fazendo isso sendo pai dele. Porque eu não tenho outra Mas o coisa. pai dele dava uma mesada? De novo, né? Estavam criando um vagabundo ali, né? Entendi. Então ele O vagabundo permissivo. tinha um dinheiro fixo que o pai dele dava a ele. Faz as cagadas aí que o pai e a mãe resolve. Depois que ele foi preso, a senhora procurou lá no armário dele se tinha esses objetos, faca? Como é que não vai atrás, gente? Quer dizer, o filho esfaqueia uma menina, quase leva está na UTI e ela não vai vasculhar para ver se tinha droga, se tinha alguma coisa, algum preparo, nada? Eu não vi arma do crime, nada disso. Ué, ninguém perguntou isso para você. Ixi, ato falho, hein? Ninguém perguntou se você tinha visto ou não a arma do crime. Porque parece que a arma some, né? Tinha touca ninja, essas Não. coisas? Nada disso? Não. O que foi apreendido pela polícia? Nada. Olha lá, nada foi apreendido. Por quê? Nada? Nada. Foi levado ele? Só. Olha lá. E por que a polícia não fez um arrastão ali? Tá bom, você me pergunta. E ela mesma, eu perguntaria, mas como é que ele chegou em casa? Ensanguentado, machucado, deram um banho curativo? Como é que foi a história? Trocou de roupa? E aí, cadê? Assistência de acusação. Beba água. Além do dedo que ele cortou, a senhora falou, estava com um Boa. corte aqui. Sim.
Ele, quando a senhora viu, ele tinha sinais de sangue, né, Boa pergunta. Vamos no lá. corpo. Não. Eu não sei não, cara. Quando ela pensa na resposta e vai buscar, ela faz muito isso, né? Olha para cima, olha para cá. Todas as perguntas iniciais, o padrão dela ela busca as lembranças aqui. Quando faz essas perguntas, que a gente sabe que provavelmente tem alguma coisa estranha, ela não tira o olho do seu interlocutor. Como ela falou assim, eu não vi o crime. E não tirou os olhos. Agora a mesma coisa. Pô, mas não... E aí? E ela, agora lá. Mas ele não tinha sangue, não tinha nada? Não, não tinha. Ó. E vai fazer contato visual com alguém ali do lado. Não sei quem é. Porque quando ela fala do filho, ela olha para o lado. Não sei se um pode ver o depoimento do outro. Ou para os advogados de defesa. A senhora sabia, tinha conhecimento das pessoas pela qual o Felipe costumava conversar nas redes sociais? Não. Tá vendo a diferença? Quando ela vai buscar a resposta, ela sempre olha para o lado direito dela. Não. A senhora, mesmo sendo mãe, a senhora o descrevia como uma pessoa normal, em alguns momentos violento, coisa do tipo? Não. Olha lá, tá vendo a diferença? Quando ela vai buscar a resposta. Nunca vi Felipe violento. Esse é o padrão dela. Quando ela fala da arma do crime, quando ela fala que não viu sangue nenhum e nada, aí ela olha direto. Quebrou o padrão aí. Não. Sem mais restos. Rejane, boa tarde, tudo bem? Vou te fazer algumas perguntas só para esclarecer melhor aqui os fatos, tá? Desde criança, Essa aqui é advogada de defesa, tá? o seu filho apresentava um Eu acelerei um pouco também, tá? comportamento diferente? Então, quando criança, quando pequeno, né? Lembrando que as perguntas do advogado de defesa são perguntas que eles já combinaram previamente. Ó, vou te perguntar isso e aí você fala isso. Vou te perguntar isso e você fala isso. Elas estão querendo criar algum tipo de álibi ou de algum causa-efeito, dizendo que desde criança ele teria algum tipo de problema. E eu vou te falar, eu não desacredito nisso. Eu acho que sim, pode ter tido algum tipo de transtorno, algum tipo de deficiência que não foi bem tratada por falta, de novo, de estrutura, né? Começo da, assim, alfabetização, né? Porque ela foi atrás. A escola, ela me deu uma carta, eu escrevi uma carta, a qual dizendo, né, que Felipe, ele tinha dificuldade, né, de aprender e que ele não poderia passar da alfa para a primeira. E eu falei para a escola, né, não tem problema, né, porque se ele não tem, né, base, que ele repita. E foi constatado déficit de atenção e de aprendizado. Foi aonde Felipe... Que isso pode ser sequela de algum transtorno e não isso ser a causa, e sim o efeito. E quando criança, fez um tratamento, acompanhamento, durante 3 anos. 3 anos. Ele recebeu alta durante esse período. Ele Esse acompanhamento foi psicológico? psicológico, neuropsicopedagogia, Ela foi atrás, ó. psicóloga e fono. A senhora já percebeu, Felipe, algum episódio de impulsividade, de descontrole emocional? Não, Ele já teve alguma dificuldade de concentração, aprendizado ou socialização? Na escola ou em lugares que ele frequentou? Você viu o padrão dela, como é de formular a resposta? na escola Felipe tinha na fase criança, né? Na escola, eu fui chamada, né? Porque ele tinha, assim, uma certa dificuldade. E a senhora só buscou ajuda médica naquele momento, quando ele era menorzinho? Sim. Aí ali ele fez aquele período de tratamento durante 3 anos, recebeu alta e... Aí nunca mais acompanhou, né? Não. No dia do fato, né? Você notou alguma coisa diferente no vídeo do Felipe? Ele estava diferente da forma habitual dele? Não. Ele não parecia nervoso, alterado, fora de si? Não. A senhora, depois do fato, né? A senhora informou que recebeu um tipo de retaliação, né? De xingamento. Isso foi pessoalmente ou por rede social? Como é que foi? Tá, essa parte aqui já foi o que a gente interessa. Parece que ele tinha algum probleminha lá quando era mais criança. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mas acho que não. Vamos lá. Ela tá chorando aqui porque ela estava com medo de retaliação, falou que pensou em pedir desculpa para a vítima, mas ficou com medo.
Mas agora a juíza vai perguntar de forma direta se ele fazia algum tratamento, se ele tomava remédio controlado. Vamos dar uma olhada. Eu entendi quando a senhora falou que o seu filho, ele estudou no Educandário São Pedro, é isso? Sim, estudou. Jardim de Infância Joaninha Sabia do Educandário São Pedro, é isso? Sim. Quantos anos ele tem hoje, seu filho? 22. 22. Em 2010 ele tinha quantos anos? 16 anos atrás, 22, 4, 6. 6 anos. Ele nasceu em que ano, senhora? 2004. Então tinha 6 anos. 6 anos. 6. Aí a senhora falou que a senhora fez tratamento médico com ele? Foi um centro de reabilitação. O Serei. O nome. Centro de reabilitação de quê? Ele fazia fono, fazia psicopedagogia e fonoaudiologia. Porque a escola São Pedro, ela me deu uma carta. Sim, eu tenho aqui nos autos, a advogada juntou. Minha pergunta é a seguinte: alguma vez ele fez tratamento psiquiátrico? Não. Toma remédio controlado? Não. Usa droga? Não. Usa bebida alcoólica? Não. Em algum momento ele fez terapia? Psicóloga? Eu estou entendendo. Ela está fazendo essas perguntas pelo quê? Ele poderia estar num surto por conta de... Ele está tendo um tipo de tratamento que requer uma vida ali regrada, que não pode misturar com bebida ou com droga, alguma coisa assim. Ou a falta do remédio poderia fazer ele ir para esse surto, né, de sair da realidade e tal, e querer fazer alguma coisa que normalmente ele não faz quando ele está em sociedade. Mas, de novo, se ele não toma tudo isso e teve essa situação... Para mim, eu vou no caminho do meio. Eu acho que não é uma pessoa simplesmente, sei lá, maluca, má, com vontade de acabar com quem diz não para ele, e também não considero que ele é um psicótico de viver fora de uma realidade. Eu vou no caminho do meio. Esse cara tem alguma coisa, abriu o quadro, ele fez o que fez, mas ele não perde o contato com a realidade. Basicamente, esse é o meu diagnóstico aqui. Vamos lá? É o meu parecer. Eu quero colocar... Aqui, ó, você não vai ficar longo demais. Tem a vizinha falando que ele nunca foi nada daqui, mas no finalzinho, depois, quer ver, ó, ela fala, não, um cara super normal, tranquilo, nunca desconfiamos de nada, mas chega no final, acho que a juíza faz umas perguntas, deixa eu ver aqui. Nós temos praticamente a mesma idade. Então, Como é que a senhora sabe disso? Quem falou isso? eu sei porque eu lembro um pouco da mãe dele levando ele ao médico e principalmente a minha mãe. Minha E aí fala, a mãe levava ele no médico quando criança. mãe é muito amiga da mãe dele. Ela sempre falava que a gente frequentava até o mesmo médico. Ela é pediatra e neurologista. Então, a mãe dele, hoje, quando prestou depoimento, disse que durante 3 anos ele fez fonoaudióloga, terapia e algum outro. Mas não, eu perguntei se ela alguma vez tinha feito tratamento médico. Ela disse que não. A senhora frequentava o mesmo médico que ele? E eu lembro, a gente ia na... Qual era o médico de quê? Era pediatra. Eu ia na Sim. pediatra. Mas pediatra é normal, né? Não, mas Fora isso, pediatra é normal, criança aí. Mas a senhora frequentava o mesmo psiquiatra que ele, o mesmo neurologista, alguma coisa do tipo? não. A senhora sabe me dizer em que ele trabalhava? Não Pelo que trabalhava. eu saiba nada. Nada? Eu acho que não. Entendi. E a senhora sabe o que ele fazia o dia todo? Eu acho que a mesma coisa que o meu irmão. A gente passava um dia inteiro jogando. Olha isso, cara. É impressionante, né? Jogando. É um misto, não é uma coisa só, é um misto de coisas. É um cara sustentado pelo pai, pela mãe, muitas vezes uma situação permissiva, tudo pode, o pai dá um jeitinho, a mãe dá um jeitinho, e é isso. Aí tomou um não, abriu ali o gatilho e fez o que fez. Ok. Jogos de videogame. Em casa, Em casa. não trabalhava e passava o dia jogando videogame. É isso? Tá certo. A senhora vai assinar então, liberar. E ela já, eita, e agora? O que eu falei aqui, o que eu não falei? Porque ela fala que ela só lembra dele ir no médico pediatra e tal. Aí a tia, se eu não me engano, que é essa aqui, fala que levava ele, quer ver, ó? Levava ele em algum tipo de tratamento. Vamos ver. Compartilhado? Não. Ficou quieto. A senhora viu o momento que a polícia chegou lá? Sim. Porque o pai dele é o meu tio. Então, dizendo que o seu afilhado agrediu uma menina. Palavras da senhora.
A senhora vê o seu afilhado sair preso. Quer ver, ó? Se liga. Ela entendeu a minha pergunta? Mas eu não perguntei o porquê. Perguntei Porque o pai dele é o meu tio. Ah, então tem relação de parentesco. Ó, presta atenção agora na pergunta. Não, mas não da mãe. Da Do parte lado de de pai. pai. Tá. Porque ela estava no dia, ela mora no mesmo terreno. E a senhora conversou com seu tio, que é o pai dele, ou com a senhora Regiane, para saber o que estava acontecendo? Não, porque ninguém entende o porquê. Mas eu não perguntei o porquê, perguntei o fato. Não. Porra, aumento do fluxo piscado. Pô, vem polícia atrás dele. Todo mundo quer matar o cara. Tem uma turba de gente lá com pau, pedra e faca na mão. E você... Não, eu achei que estava tudo normal. Ela entendeu a minha pergunta? A senhora mora no terreno, né? Onde também mora o seu tio e o filho dele, que é o seu afilhado. A senhora vê pessoas indo lá no portão dizendo que o seu afilhado agrediu uma menina. Palavras da senhora. A senhora vê o seu afilhado sair preso. E aí eu pergunto, a senhora procurou saber, a senhora não perguntou, tio, o que seu que filho aconteceu? fez, meu afilhado, Regiane, o que ele fez? Estão sabendo de uma coisa? Por que essas pessoas estão querendo? É isso que eu estou perguntando. E aí? Perguntei. E aí? Foi O respondido? que eles falaram? Então, perguntei bem depois. Mas o que Não que tem você problema, mas isso depois respondeu? que foi respondido para a senhora. Então, o que ele fez? E o que ele Agrediu fez? a menina. Ah, mas o que? O que ele fez? Que agrediu. Agrediu? Agrediu. Como? Não sai, ó. Deu um tiro na cabeça dela? Ó, você viu? Não sai. Mas você perguntou. Ah, não, perguntei, mas bem depois. E aí? Mas ele respondeu? Respondeu. O quê? Que fez? Fez o quê? Ah, agrediu. Só isso. Olha isso. Ela sabe e não quer falar. Vamos lá. Deu chute na cara dela, deu facada. Facada. Pronto, então eles sabem. Né? Eles já sabiam e ficaram com essa historinha de que não sabia. Ah, ótimo, é isso que eu queria saber. A senhora teve contato com o seu afilhado no presídio? Não. Não? Tá bom, sem mais perguntas. Pronto, é isso. Agora vamos ouvir o Felipe, hein? Ouvimos todas as histórias, agora a visão do Felipe. Ele vai responder. Doutora, ele tem que dizer. Eu estou perguntando se ele quer falar. Ele disse que sim. Ele falou, não, eu quero falar, eu quero falar. Ela falou, não, ele só vai falar com a defesa. Nós orientamos ele a responder só as perguntas da defesa. O senhor quer falar ou quer ficar em silêncio? Vou falar. Ela, vou falar. Eu não posso impedir de falar. Mas, não, a senhora não falou com ele 2 vezes hoje? Eu falei para ele que ele iria responder só as Eu estou perguntando 2 vezes a ele se ele quer falar ou quer ficar calado. Eu não posso impedi-lo de falar. Só as perguntas da defesa. Beba água. Aí vai falar agora só as perguntas da defesa. Então, preciso que o senhor manifeste. O senhor quer responder a todas as perguntas ou só a defesa? Só a defesa. Olha o medo, né? Não fiz nada. E por que eu vou responder só a defesa? A palavra é defesa. Eu não posso impedi-lo de falar, doutor. Bora lá. Vou até Pode acelerar um pouquinho aqui, tá? Me conta o que aconteceu no dia dos fatos. Boa, vamos lá. Desde a hora que você acordou até Boa. o dia desse acontecimento. Então, naquele dia, eu acordei, estava triste, para baixo naquele dia, sei lá, ansioso. Aí fui para academia, normalmente, como eu sempre faço, de manhã. Inclusive, eu vi a mãe da Lana na academia, cumprimentei ela, normal. Sorriu para mim, eu sorri para ela. Fiz o meu treino, depois eu fui para casa, fiquei um pouco no celular, tomei meu banho, almocei. Aí de tarde, fiquei com os meus pais em casa, normalmente, como quase todos os dias. Não faz porra nenhuma, né? E me deu uma vontade muito grande de ver a Lana naquele dia. Muito grande. Eu queria ver ela naquele dia, eu queria Ele tem um olhar estranho, né? Mas tem que tomar cuidado, viu? Mas vamos conversar lá. com ela. Foi aí que naquele dia eu fui na casa dela. Então, aqui ele passa como se fosse uma pessoa extremamente limitada, né? Ai, eu estava para baixo, me deu uma vontade de vê-la e tal. Cheguei lá, ela mora em frente à igreja católica. Aí eu fiquei na igreja católica, esperando ela chegar. Aí Bem inocentinho, né? Sabe? Tipo, ai, tal, veja bem. fiquei conversando com os jovens lá na igreja, eles até me convidaram para ir na missa, normal. Não é o rapaz que todo mundo relata, né? Um cara normal, que não aparenta nada de diferente, que cumprimenta, que interage. Aqui todo ali, tipo, bem limitado nas ideias, né?
realmente. Aí tá bom. Aí eu falei, não, tô esperando a menina chegar ali que eu vou conversar com ela. Ele, tá bom, então pode ficar à vontade aí, a casa é sua. Aí naquele dia, quando a Alana chegou, eu fui em frente à casa dela, aí chamei ela uma vez, o cachorro ficou latindo. Aí ela não veio. Aí chamei ela mais uma vez e o cachorro continuou latindo. E ela não veio. Aí na terceira vez eu chamei e ela veio. Nisso, quando ela veio, naquele dia, ela falou, o que que é? Eu falei, Mudou o padrão, né? Ele tem um padrão muito parecido com o da mãe, né? Quando ele está contando algo que não tem tanta importância, olha para cima, olha para um lado, olha para outro, mas quando ele começa a contar a história que parece ser criada, aí pum, aí olha para o interlocutor. poxa, Ana, vem aqui pra gente conversar, me dá um copo d'água. Ela foi e me deu um fora naquele dia. Ela falou, ah, se enxerga. Aí não sei o que aconteceu, que eu pulei o muro, depois eu não lembro Me dá um copo d'água, se enxerga. de mais nada. Não me recordo de mais nada. E já meteu a língua para fora. Mesmo padrão da mãe também, né? Ó, não lembro de mais nada. Cadê? Ele lembra sim, senhoras e senhores. O único momento que eu me recordo é quando a mãe dela entra em casa, na casa dela. Aí ali naquele momento ali eu tô ensanguentado, com o braço sangrando, um pouco tremendo, comecei a chorar. Eu falei, perdão, Jade, perdão. Ela, Perdão do quê? Eu não sei o que está acontecendo e peço perdão? sai daqui, Felipe, sai da minha casa. Ela foi e me empurrou. Deixa eu só te interromper. Você pulou o muro, daí te deu um Não lembro de apagão, nada. você não lembra? Não lembro. Lembra de, sei lá, de gritos? Então, às vezes quando eu durmo, sei Tá, ele não lembra de nada, mas lembrava onde morava? lá, esse dia eu dormindo no presídio, eu sonhei com muita cena de sangue, a Lana no chão. Nossa, tá bem característico de, olha, você tá tendo vozes, você tá tendo visões, sonhos. Muita cena de sangue. E aí, quando você E ela teve que lembrar ele para ele falar isso, né? deu por si, o que você viu na hora? Só vi a Jade entrando apavorada, eu todo me tremendo, meus braços sangrando todo, eu sem entender o que estava fazendo ali. A Jade Você não entendia o que estava fazendo ali, mas sabia que tinha que pedir perdão? Se você estava todo ensanguentado, não era alguém batendo em você ou tentando te matar? Quer dizer, eu estou ensanguentado, estou me tremendo todo, olho para a Jade e falo, perdão? Jade, que você diz, Me perdoa, Jade? é a Jade Jade Lúcia. mãe da vítima. Sim. Ela chegou a tirar você de cima da lona? Não, Ela encostou em você em algum momento? sim, ela me encostou quando eu fui correr, quando ela mandou embora, ela me empurrou. Ela te empurra, nesse momento que ela te empurra, você já... Ou seja, ele disse que não lembra daquela parte que justamente ela fala que tira ele da catarse. Mas eu não estava mais com a Lana. Não, Empurrou para você sair da casa, me para você ir empurrou para embora. sair da casa, assim, sabe? E aí? Aí eu tava com o meu canivete, era um canivete de chaveiro, Ué, mas ele lembra do canivete? sempre andava com esse canivete, sempre. Era Nossa, aí ele está lembrando desse detalhe importantíssimo que era algo que ele não planejou, que ele sempre andava com o canivete. Ele não lembra de nada, ele estava todo ensanguentado, não sabe por quê. Eu estou todo ensanguentado e falo, perdão, me perdoa. Quer dizer, eu não sei se estão me atacando, se eu que estou desfalecendo, se eu estou sendo agredido e eu peço perdão para Jade. Aí depois eu lembro de algo muito importante. Mas é o seguinte, eu estava sempre com o meu canivete. Canivete esse que eu coloquei no bolso, mas quando eu cheguei em casa ele sumiu. Olha que importante esse para algo que alguém que está em surto, que acabou de sair de um surto, de um transe e está todo ensanguentado e ele tem que dar esse detalhe. no chaveiro, andava na bermuda, no short, E há normalmente. muito tempo que você tem esse canivete? Ah, faz muito tempo. Deve ter um- Lembra como é que você teve ele? Como é que você adquiriu esse canivete? Pô, em São Gonçalo, na lojinha de chaveiro, eu comprei um canivete com um pontudinho assim. Ah, que coisa importante, detalhe importante. Ele não lembrou de nada, né? Mas lembrou do chaveiro. Muito tempo antes, tipo anos antes. E outra, como é que ele sabe que estava com chaveiro se quando ele chega lá estava sem chaveiro? Como é que ele tem tanta certeza que ele estava com esse chaveiro, que é um chaveiro que ele comprou há muito tempo, que é um chaveirinho desse tamanho, com um canivetinho desse tamanho, se todo o resto ele não lembra, né? Esse acontecimento? Acho que deve ter sido no... Acho que deve ter um mais... É um sequestro de amígdala bem direcionado, né? Olha, eu não lembro da menina, não lembro da sua casa, não lembro de nada, não lembro por quê, mas do chaveiro, desse aqui eu não esqueço. de um ano já. Tá feio, hein? Tá feia essa narrativa, hein? Muito tempo.
Aí você saiu da casa. É que em algum lugar, eu procurei aqui, e como já está ficando longo, mas em algum lugar alguém falou que parece que ele começou a meter. Escrevam aqui embaixo se é nesse aqui, que eu posso até depois falar lá no Boteco do Ventura. Mas parece que ele conversou com alguém sobre um chaveiro, se era possível, sobre um canivete, que era possível fazer alguma coisa com esse canivete. Eu não sei se eu vi um cortezinho no Instagram, depois vocês comentam aqui embaixo. Mas isso é indiferente, porque isso aqui tá bem feio, né? Essa sequestro de amígdala seletivo tá muito feio. Da Alana e foi pra onde? Aí eu já me lembro que eu já estava em casa. Então, mas Ele já se lembra em casa, quer dizer, não, olha que loucura. Então vamos lá. Ele não lembra de nada, o que acontece quando ele entra na casa da menina. Aí ele lembra da Jade, aí ele lembra claramente do chaveiro, todos os detalhes, o canivetinho, tal, não sei o quê. Agora o caminho daqui à tua casa. Aí eu já não lembro mais, não lembro nada. Mas aí eu lembro de novo agora em casa. Então ele acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. sensação muito estranha. Eu falei isso com a psicóloga ontem, a psicóloga me conversou. Eu falei para ela que eu não lembro muito bem. Eu falei para ela que no momento que a Jade Lúcia me empurrou, eu botei meu chaveiro, meu canivete no bolso. Cara, você entendeu? No momento que a Jade me tira do transe, eu lembro com clareza que eu peguei o canivete e botei no meu bolso. Quando eu cheguei em casa, ele já não estava mais lá. Aí quando ele chegou em casa, ele falou, deixa eu pegar agora aqui meu canivete, que eu guardei ele. Nossa, ele não está mais aqui. Tá feio essa narrativa, hein? Mas tá feio. Você não lembra desse... Eu não lembro de nada. Não, você lembra do canivete. De nada, não. Você lembra do canivete. Foi muito estranho. Lembra de flash? É estranho mesmo. Você esqueceu de tudo, menos do canivete. Sim. Aí você estava em casa, você chegou em casa e encontrou... A única coisa que eu lembro é que eu cheguei em casa, meu pai estava em casa todo E aí? desesperado. Ele perguntando, Felipe, o que que houve? Falei, pai, não sei, acho que eu machuquei a menina que eu gosto. Ué, eu machuquei a menina que eu gosto. Agora ele lembrou, quando ele chegou em casa, ele teve um momento de lucidez, esqueceu do canivete e falou, papai, eu machuquei a menina que eu gosto. Aí ele falou, machucou? Como assim? Eu falei, não sei, tô tentando entender até agora o que aconteceu. Eu tô desesperado, só chorava, eu pedia, pai, liga pra minha mãe, liga pra minha mãe. Aí ele ligou pra minha mãe. Quando a minha mãe chegou... Que parece que é a mãe que resolve tudo então, né? Porque nem o pai ia resolver, liga pra minha mãe que a mãe resolve. Ela chegou, tipo assim, muito estranho. Ela chegou com a pastora, aí eu me lembro que eu tava no Peraí, então vamos lá. Ele fala com o pai, manda ligar pra mãe, a mãe chega e ninguém vê o cara todo ensanguentado? quarto, a pastora começou a me orar. Aí depois, sei lá, deu um apagão, quando eu fui ver, eu tava descendo com os policiais na viatura. Você lembra assim? Aí teve outro apagão. Sabe se você ouviu alguém dizer que tinha gente na porta da sua casa? Tinha bastante gente. Tinha uma menina, não sei se era parente da Alana, falando que me chamando de bandido, assassino, e eu sem entender nada, eu só chorava muito, todo nervoso. Ela gritava do lado de fora da casa? Ela gritou. Ela falou, Felipe, seu bandido, assassino, você machucou a minha prima, e eu sem entender nada até agora. Sem entender nada até agora, mas quando ele chega em casa fala, pai, machuquei muito a menina que eu gosto. E aí... Tá vendo que não tem noção nenhuma o que criaram para esse cara responder? Os policiais chegaram, você ofereceu alguma resistência? Não, senhora, não que eu me lembre. Foi normalmente. Foi muito estranha essa sensação, porque num dia, eu falei isso com a psicóloga, num dia eu estava na minha casa com meus pais, na tarde. No outro dia, no sábado, eu estava na Benfica, no presídio. Não, olha isso. Aí agora mudou de novo também. Num dia eu estava em casa à tarde com meus pais. No outro dia eu já estava preso. Agora ele fala que não lembra nada desde a tarde até 24 horas depois. Não precisa nem de acusação, né? Ele mesmo se joga na cova dos leões. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo nada. Aí foi que eu tentei suicídio. No primeiro... Aí ele tenta suicídio. Ele tenta suicídio se ele acha que ele é a vítima. Ele abre os olhos, está todo ensanguentado. Num dia estou em casa, abre os olhos de novo, estou num presídio. Meu Deus, vou cometer suicídio. Por quê? Porque eu não sei o que está acontecendo. Você está entendendo que não cola absolutamente nada? Eu até falei isso com a psicóloga. Ela perguntou, você ia se matar como? Eu falei, com a corda do varão, eu me enforcar. Então você conseguiu ter atendimento com o psicólogo? Consegui ontem, no Patrícia. E aí que ela
Para você que ela te recomendou, te encaminhou para algum outro atendimento? Ela falou para me contar essa história para psiquiatra. Perguntou se eu já tinha passado por um psiquiatra, eu falei que não. Ela marcou dia, horário? Marcou na quarta-feira. Quarta-feira que vem? Vou aumentar a velocidade, tá? E atendimento para psiquiatra, Isso. Aí ela perguntou se eu estava bem, eu falei que eu estava mal, tive 4 crises de ansiedade no presídio, não consigo comer direito, eu me movimentava muito na rua. Fala no microfone. Eu me movimentava muito na rua. Eu andava, fazia academia, então isso tudo tá me fazendo muita falta. E na cadeia não tem espaço ali na cela, eu fico andando para lá e para cá. Ela perguntou, você está entendendo? Cara, eu tô com uma outra possibilidade aqui na minha cabeça, vamos ver. Você fala sozinho? Eu falei, eu tenho mania de falar sozinho. O pessoal me chama de maluco na cadeia. Alguns presos perguntam. Agora ele tem que se colocar como ele é um maluco que anda sozinho, que anda para um lado e para o outro e fala sozinho. Se tinha algum problema. Ele tá preso o quê? Há dois meses? Na escola, o pessoal já falava que eu era doido, que eu ficava sozinho, falando sozinho. Olha isso, ó. E na escola falavam que ninguém nunca falou que você era doido, sua vizinha falou que você era normal. As pessoas da academia falavam que você era normal. Quem trabalhava na academia falava que você era normal. As pessoas que conviviam, encontravam você, diziam que você era normal. Agora você está querendo plantar que você desde sempre era esse ser maluquinho. Não sei, muito esquisito. Falei pra ela que quando eu saio da cela, eles vêm me buscar. Dá uma impressão que tem alguém me seguindo. Olha isso, gente. Cara, na boa, velho, é assim, ó, não quero nem ver mais. O que acontece, cara? Quando você entra, por exemplo, num surto psicótico, você entra num surto psicótico. Quando você está em mania, por exemplo, de um bipolar, você está em mania. Não tem tipo, agora estou psicótico, agora não estou, agora estou, agora não estou. Agora você está no surto. Se você abre um quadro de esquizofrenia, por exemplo, você abre um quadro de esquizofrenia, você entra em esquizofrenia. Não é hoje estou, hoje não estou. E aqui é pior, né? Nessa hora eu tô, agora nessa hora eu não tô. Eu tenho o detalhe da Jade, agora eu tenho o detalhe do canivete, agora eu não tenho mais. Agora descobri que eu perdi o canivete. Agora eu estava com papai e mamãe, 24 horas depois eu tô no presídio. Agora eu falo sozinho desde criança. Gente, não é assim. Não é assim, cara. Conclusão da análise. Primeiro, isso não é assim. Segundo, eu acho que sim, ele era um cara normal até abrir algum quadro. Então a coisa abriu e talvez não fechou ainda. Isso pode acontecer que realmente esse cara que a gente está vendo agora é o resultado daquela abertura lá. Só que agora, por instrução, ele está se defendendo para que ele não tenha consciência do que ele fez. Ele tem consciência do que ele fez. Tudo. Só que foi um cara 100% normal que simplesmente... numa birra, numa má educação, um cara que não gosta de mulheres, que não respeita mulheres, que acha que é dono das mulheres e aprendeu a ser assim, teve esse comportamento, teve uma base cultural assim. Não, para mim tem uma abertura de quadro, cara. Para mim tá muito... Até o jeito que ele fala agora, desse jeito meio atrapalhado e tal, e colocaram coisa na cabeça dele para ele tentar se defender. E ele mesmo se entrega, ele fala um monte de coisa que ele mesmo se entrega. E eu acho que aí sim ele pode estar em algum tipo de um quadro aberto. Mas, de novo, com consciência. Esse lance que ele está totalmente descolado da realidade. E eu gostaria que os psiquiatras, os psicólogos poderiam dar os seus pareceres aí, o que poderia ser. Lógico, simplesmente na base da opinião. Ninguém está dando diagnóstico. Tanto é quando eu falo, deixa eu dar meu diagnóstico aqui, meu parecer. Da análise, ok? Não da saúde mental do cidadão, da análise. Mas eu gostaria muito que psiquiatras, psicólogos escrevessem aqui o que vocês acham vendo tudo isso que a gente viu até aqui. Ó, e não minta para mim, porque senão... eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.